Fala Vitrais, não só mais um episódio do Vitral, mas o centésimo episódio do Vitral. Quem não acreditou? Olha toma só. aí, ó. Quem me viu passar na... Mentira, não é isso não. Mas 100 episódios. A gente tá superando muitas estatísticas, ele fala estatísticas, né? Muitas estatísticas, porque uma estatística é que a maioria dos podcasts morre até o 10º episódio. Sim. A gente já tá no 100. Sim. Outra estatística é que a maioria morre quando faz um ano. A gente vai fazer 2 É mês que verdade. vem, né? Sobrevivência, sim. praticamente, né? Então, assim, nós somos sobreviventes nessa selva Somos o quê? Somos que é o quê? a podosfera. Somos o quê? Sobreviventes nessa selva que é a podosfera. É verdade, essa selva de pedra, então, né? Uhum. Mas galera, então 100 episódios, a gente tá muito feliz, alguns recados aqui, né? Se você quer que a gente faça mais 100, você pode nos apoiar na nossa comunidade, você pode ser um vitralista, nos apoiar mais de perto, enviar perguntas, contribuir também financeiramente pra gente comprar os equipamentos aqui, pra gente melhorar as coisas, pra gente conseguir gravar em outros lugares. Uhum. A gente vai, inclusive, gravar na FEFIC, então a gente São precisa de muita contribuição. E uma pessoa que tá aqui vai falar sobre esse evento. Então, pode falar. Não, pode concluir o que você tá falando. Tá bom, tá bom. Mas então, fora a foto de educação, sacanagem. Gente, você pode ajudar a gente com ofertas pontuais também, através do nosso Pix, apoiovitral@gmail.com e a nossa loja do Vitral. É legal que agora tem os dois modelos. Segura as canecas aí, Você que meninas. estão vindo aí. Mostrem pra câmera. Canecas Isso. brancas. E mostra Adelita Siqueira. Mostra o outro Adelita lado, por favor. Siqueira usa caneca Vitral podcast. Exato. Então, olha que propaganda, hein? A gente tá bem. Olha só. Pesado, né? Não tem jeito. Mas, gente, então é isso. E você, aí novamente, né? Falo de novo, você que tá assistindo a gente, sem se inscrever no canal, sem dar like, cara, alguma coisa tá errada, né? Então, alcance essa graça, alcance o seu perdão, clicando aqui embaixo. É só clicar um clique e vai lá e se inscreve no canal também. E vai lá seguir a gente no Instagram também. A gente já tá quase chegando à incrível marca de 2.000 seguidores. Por favor, a gente quer chegar a essa marca e também 2.000 inscritos. Sim, sim. Olha só. Então, pra gente que a gente fala que a gente saiu do zero e às vezes a gente fala que saiu do menos, né? Menos alguma 10. coisa. Mas aí, uma coisa que eu quero incentivar a galera a fazer Sim. é falar de qual episódio você chegou Legal. aqui, né? Sei lá, você ouviu o primeiro da Delita, então você chegou no episódio 1. Então joga aí, eu cheguei no episódio 1 do fulano de tal, que veio aqui no Vitral. Ou, sei lá, se você chegou lá pelo episódio 20, lembra aí o convidado, primeiro que você ouviu, ou um dos primeiros que você tem ouvido, e joga aí nos comentários, pra gente saber há quanto tempo você tá com a gente, né? E também, fala pra gente, nos dê um feedback aí, o que o Vitral representa pra você, o que você pôde ouvir, aprender do Vitral nesse tempo. É legal que a gente conheceu 2 caras recentemente, um era de Belém, outro do Maranhão, né? Que se mudaram pra... Agora eu posso estar errando aqui o local, mas se mudaram pra BH recentemente e já acompanhavam o Vitral esse tempo todo e nunca tinham mandado um comentário, uma mensagem, nem nada, assim. Inacreditável. E aí mudaram pra BH e aí que descobriram, os caras são daqui, né? E aí que esbarraram com a gente e tal. Foi no nosso evento, sim, né? Um é vitralista hoje também, então acompanha a gente. E aí que a gente foi saber, ele falou, através de vocês que eu conheci, ele citou que conheceu o Sara Guzella, e aí que foi conhecer Fefi, que foi começar a ler uns livros de Ao ficção contrário, cristã. acontece também, tá vendo? Olha aí. Através da gente que... Aí falou assim, não, eu conheci Efeito Prisma. Olha isso, ele falou que conheceu Efeito Prisma pelo Vitral. Moral. Entendeu? Aí, efeito Prisma. Sim, então assim, pra muita gente, a gente tem aberto portas, assim, deles conhecerem um outro universo, assim, do meio cristão, de cultura e tudo mais. Então, Verdade. fale aí pra gente o que o Vitral representa pra você nesses quase 2 anos, 100 episódios. Fala os episódios preferidos aí também, deixa aí nos comentários, nos mande lá no Instagram também, nos comentários lá da postagem do episódio, enfim. É isso, se engaje com essa causa, né, que a gente acabou de falar, de fazer a ponte de umas pessoas que querem ouvir algo e precisam ouvir algo para outras pessoas que falam esse algo, né? Exato. Então é isso, vamos para as nossas convidadas. Sim, convidadas mais especialíssimas, porque 100 episódios. Sim. E a gente tá aqui com 2 que vieram quando tinha Era nada, tudo era mato. tudo mato. E né? a Sara já veio aqui 4 vezes no Vitral, né? Você veio sozinha, essa é a depois... quarta. Não, essa é a 5ª, não. Pra mim, deixa eu ver. Eu Ou é a gravei 4ª? 2 vezes. E aí eu vi no episódio especial da FEFIC. Sim, E aí teve aquele episódio no ano passado de 1 ano. de 1 ano. Ah, é. E aí agora? Ah, verdade. É porque teve aquela que a gente gravou com você que não rolou, né? Se for... Ai, Isso senhor aí acaba da sendo galera. 5 conversas, mais 4 episódios.
A gente vai falar disso aí também. Mas se apresentem, quem tá chegando aqui. E nossa, quem é Sara Gozella? Quem é Adelita Siqueira? Olha aí, eu te apresento. Quem que eu você vejo? me apresenta. Olha, Não legal. tenho a Isso é legal, hein? capacidade para apresentar o currículo extensivo dessa Vai demorar, menina aqui, vai demorar. gente. Mas vai, então. Gente, essa é Sara Gozella. Ela é escritora, ela é fundadora, idealizadora, dona e proprietária da FEFIC, Feira de Ficção Cristã e Cultura. E ela, assim, é uma menina criativa, uma menina talentosa, estudiosa, escreveu vários livros como Os Clãs da Lua, que inclusive estou lendo. Olha aí. A Escolha do Verão, e vem aí a continuação desses livros e outros livros. Então acompanhe o trabalho dela, linda, incrível, que eu estou fazendo propaganda dela como se estivesse terminando, né? Mas é porque assim, assista os episódios que tem a Sara, e além disso tudo, ela é uma pessoa que tem um coração, gente. Ela é um doce, essa menina. Linda. A Adelita Siqueira. Quem é a Adelita Siqueira? Quem será? A Adelita, gente, é uma atriz e poeta sensacional. Ela é escritora também, escritora de ficção, escreve peças, escreve monólogos. Ela é muito conhecida pelos seus monólogos, que ela já apresentou aí em diferentes igrejas. Já viajou o Brasil, gente, apresentando esses monólogos, que são também fonte de inspiração e referência para muitas outras comunidades de fé em toda a nação. Então, é uma pessoa que tem abençoado o corpo de Cristo como um todo, tem sido relevante nessa área da cultura, do teatro, dentro dos templos, desde um tempo onde não era tão comum da gente falar. A Adelita já Ela estava tá aí com lá. 40 anos de carreira, né? A Adelita já estava lá. É quase isso, gente. Pavimentando Vou o te caminho. falar, hein? Vou te falar. Então, vale muito a pena conhecer o livro da Adelita. O seu livro? Tá vendo? Tem o livro Carta É Borradas. isso, Cartas Borradas. É que assim, ó, tem 50 unidades só desse livro, então eu tô escolhendo. Vai acabar hoje. Quando quer Tô escolhendo. sair, Vai acabar não agora. vamos Já saber não quando sei. vai ter. E uma Mas coisa vale muito a pena. legal, eu participei do primeiro episódio Olha aí, isso. verdade. do Vitral, né? Foi o primeiro pra vocês e era também meu primeiro podcast. Eu estava Olha aí. extremamente Uhum. nervosa. Uhum. Mas você já deu Enfim. muitas entrevistas, muitos programas. Eu É. não Não, pior acostumada que não. com câmera. Sim, Não, gente, é. não dei muitas entrevistas, não. Mas enfim, é uma alegria estar aqui com vocês. Parabéns, meninos, porque assim, é o que vocês falaram aí das estatísticas. Isso é muito legal, porque a gente a gente vive numa época dos 15 segundos, né? Uhum. E então tudo é muito rápido. Então a Uhum. gente quer lançar um negócio, a gente já quer bombar, e a gente já quer cadê a visualização, cadê os seguidores, cadê os números? E aí vocês propõem isso, de começar algo do zero, ou até menos ainda do que o zero, e perseverar. Porque é um plantio, né? Então, não vem rápido. Requer ali um cuidado para que isso possa florescer, para que isso possa frutificar. Requer persistência. Uhum. Então, Sim. continue, porque esse é o caminho. Realmente não é fácil. Mas não é impossível. Exato. Exato, E é o e processo de vocês têm amadurecer, provado né? Amadurecer o projeto, amadurecer a ideia. O episódio que saiu semana passada, que vocês pegaram aqui o final da gravação, né? Do Marco Sabadini, ele contando todas as voltas Nossa, que deu da verdade. vida, assim. O cara já tá trabalhando com isso há 20 Olha anos. só. Deu 20 anos, né? Ele começou com 12. Com 23 anos, né? E aí, assim, Nossa. pra ter a escola de dança agora, que tá a relevância que tem, né? Os espetáculos que ele faz. Que legal. Mas que é uma caminhada, que tentou aqui, aí não deu, foi pro outro lado, aí fez isso, fez aquilo, né? As coisas que a gente faz também, eu com teatro, eu faço teatro há 15 anos, né? Olha Sim. isso. Eu Agora não vou falar que você- eu faço teatro. Esse ano vai fazer 30. Sim. Pois é, né? Olha aí, E olha, eu só tenho que 18. legal. É engraçado essa conta, não tá muito consigo estranha. entender. Quando eu nasci, você já tava aí. Pois é. Você foi professora da Fernanda Montenegro, foi sua aluna, né? Ela me liga toda hora, E lá preciso de mais vai uma aula. Eu falo, ele. Lá vai ele. calma, hoje não. Ai. Mas essa questão, né, da Sim. perseverança, da constância Exato. ali, né? Falando de podcasts, por exemplo, Bibotalk, eu peguei, assim, o primeiro ano dele, né? Que legal, Então, sim. era assim, a gente E tem baixava, muito eles tempo. colocavam no For Share, você lembra quando essa fase? Baixava lá o episódio pra ouvir e tal. E, Que assim, legal. eu fui ver a cara dele, ele já tinha uns 5 anos de podcast, que era só Sim, o áudio só o mesmo, né? áudio. Não tinha rede social. Uhum. Entendeu? Era época assim, Instagram Que não legal, existia, sim. né? Aham. Tava começando o Facebook, assim, Verdade. bombar no Brasil. Aham. 90, e né, aí, mano? Um negócio, é. uns 90 anos foi outra coisa. Né? Ai, Mas assim, falando de data mesmo, era tipo 2008,
8, assim, mais ou menos, Nossa, né? E assim, Um aí tempão agora a atrás. gente vê grande, assim, né? A pessoa, ó, o cara também, Não, né, eu- e tal. Só Tinha que essa impressão era de uma... que foi rápido e nunca é, né? E eu 15 lembro anos. muito do Bibo, tipo assim, gente, saí do trabalho, agora tô direto aqui, os mantenedores e tal, gente, por favor. Eu e até tal, fui não um pouquinho no início, assim, quando lançou Que isso, legal. assim, né? Olha Por uns só. meses, assim, eu ajudava lá com oferta. Olha, Muito e agora massa, você entendeu? tá com o seu próprio podcast, É, olha olha aí. aí. Isso, É muito porque doido. eu lembro que eu falei isso no meu primeiro. Aham. Eu lembro. Aham. Será que eu lembro? Ó, o que eu ia dizer. Ah, tá. Gente, é a idade. Que às vezes as pessoas elas veem aquilo que, né, aquilo que a gente tem êxito, e elas também querem. Eu lembro que eu falei assim que as pessoas veem, né, as luzes, as câmeras, os refletores, os aplausos, e é isso que as pessoas às vezes querem, mas elas não querem a caminhada, a trajetória para chegar Total. até ali. É. Sim. E isso é que é muito difícil, né? Porque ninguém quer saber o caminho das pedras. A Sim. gente já quer um negócio pronto, a gente já quer um negócio, vamos ver, eu já quero chegar lá, eu já quero brilhar. Mas é um caminho muito longo para chegar. Pra chegar aqui, ó, a um ano. Um ano não, 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos e 100 100 episódios. 100 exato. Nossa, incrível. É. E eu acho também que é legal a gente ver nisso, né? Assim, porque quando a gente não é cristão, a gente tem uma perspectiva muito rápida de sucesso, né? No sentido de, o sucesso, eu tô fazendo isso aqui pra quê? Porque tem que dar certo e eu quero que tenha não sei quantos seguidores, eu quero que eu venda não sei quantos livros. Eu acho que o artista cristão, a gente sempre luta um pouco com isso, assim, de que a nossa recompensa já é estar fazendo algo pro Senhor e ser fiel naquilo que Ele nos entregou. Então, eu acho que esse tempo de plantio, na verdade, ele é muito precioso, porque ele trabalha no nosso coração. Por que a gente continua? Por que a gente continua escrevendo? Por que vocês continuam gravando episódios, né? Não é pelo número de visualizações, é porque tem um propósito por trás, e a própria recompensa é poder ser fiel ao Senhor nesse trabalho. Acho que isso é algo que nos fortalece muito mais do que números, né? Porque é, de fato, o cerne daquilo que não deixa a gente desistir, porque foi quem primeiro nos colocou, né? Nos entregou mesmo esse chamado, essa missão, esse propósito, é aquele que vai levar ele até o fim. Então, eu acho isso muito legal também, que a gente pode celebrar não só os episódios, né, mas principalmente o comprometimento do coração de vocês perante o Senhor, né? Amém. De Amém. estar aqui, de estar nesse lugar. Forte. Amém. Amém. E assim, pessoal, nossa... Tá bom. Mas estava falando dessa questão do palco, né? E eu acho que a vida do artista tem muito isso, né? A galera vê a pontinha do iceberg, assim, né? Mas muito trabalho. Madison tá lá com Sara Faça as Malas e tá pensando há meses sobre isso. E, na verdade, já é a 3ª temporada, Sim, né? e Pra muitos tá anos tudo pra chegar Exato. nisso, né? Exato. E aí, por exemplo, eu lembro de que às vezes as pessoas... Zoando, né? Tipo assim, alguns amigos, mas a gente sabe que algumas pessoas realmente pensam isso. Quando eu vou cantar em algum lugar, né? Tipo assim, aí eu canto, por exemplo, casamento, né? Geralmente é rápido as músicas, né? A gente canta pedacinhos e tal. Aí a pessoa fala assim, cantou 4 músicas e tá saindo bom demais, né? Nossa, aí é fácil, né? Aí é muito bom. Mas a realidade, né, é que são meses ensaiando a música pra tá tudo encaixado, que é muita responsabilidade, né? Por tocar no casamento, por exemplo. E é claro, anos De preparação. dedicando aquilo pra fazer bem feito, né, assim. Às vezes as pessoas elas não têm mesmo uma noção, e às vezes eu acho que esses comentários nem são por maldade, porque realmente as pessoas elas não têm noção do que é esse trabalho. Até esses dias aí abri uma caixinha de perguntas e a pessoa falou assim, qual o seu maior sonho, né, em relação à sua profissão e tal. E aí eu falei assim, meu maior sonho é ser atriz, né? Você não é atriz? Não, é ser só atriz. Só chegar lá, decorar minha coisa e ensaiar, só isso. Esse é o meu sonho, o meu sonho. Aí as pessoas não sabem que você precisa, né, você tem que escrever, se você vai escrever a sua peça, você tem que escrever, você tem que produzir, você tem que pensar em divulgação, você tem que pensar em questões contratuais, você tem que pensar em logística, na parte toda aí de bastidores, de logística, se vai ter um cenário, se não vai, quem leva, quem traz, quem busca, que horas que pode, que horas que não pode, quem que autoriza isso, quem que dá essa liberação, quem que, enfim, são
quem vai fazer esse, né, o contrato, como é que vai ser, como é que não vai ser, você tem que vender os ingressos, você precisa realmente empreender. A parte de você chegar lá e atuar é uma das coisas que você vai fazer, que você tem que dar conta ainda de entregar. Então, é toda algo que acontece por trás. E às vezes quando as pessoas não te veem no palco atuando, cadê? Você não faz mais, você não sei o que, elas acham que você não tá trabalhando, que você não tá fazendo nada, né? Mas porque tem todo uma questão aí que você às vezes faz uma apresentação, né? Por exemplo, no meu caso, tem monólogos que são curtíssimos em alguns lugares que eu faço, 5 minutos, 7 minutos. Aí as pessoas acham que o trabalho que eu estou tendo é só durante aqueles 7 minutos. Elas não sabem o tempo que você tem de ensaio, o tempo que você tem de preparo para aquilo. De criação. Né? De criação. Isso quando não é você que tem que costurar o seu próprio figurino, como muitas vezes já me aconteceu. Você que tem que construir o seu próprio cenário, você tem que chegar lá, montar, depois desmontar de novo, limpar e fazer, enfim. Tem todo uma questão por trás, né? Então, quando o seu trabalho não é só aquilo lá, cheguei e cantei. Tem algo que vem para te dar o suporte para aquele momento, para você chegar naquele momento em uma trajetória que você teve que fazer. Mas as pessoas não sabem, não têm noção. Gatilhos. E tudo não é fácil não, viu? Gente, às vezes eu explico, às vezes dá preguiça. Isso, vamos pro desabafo, né? Não, e nós todos aqui... Nós todos aqui somos empreendedores dentro da arte, né? A Sara também fala dos seus rolês aí. Criou a primeira feira de ficção cristã do Brasil. E uma coisa que é legal, eu conversei esses dias com uma pessoa, que é uma pessoa um pouco conhecida, assim, na internet. Opa. Mas, assim, e é uma pessoa que costuma criticar muitas coisas, assim, do que tem sido feito da grande massa de produção cultural, né? E aí, o interessante de ver é que a boa parte das coisas, assim, que estão surgindo, né, tipo iniciativas como o FEFIC, tem vindo não das grandes, não veio uma grande editora e falou, vou fazer uma feira de ficção cristã, entendeu? Não veio uma grande igreja e falou, vou fazer um espetáculo de teatro em BH, ficar em temporada, entendeu? Então, iniciativas pequenas. Autores independentes que criaram a FEFIC. Agora está numa editora, mas quando começou a FEFIC, não tinha editora. Né? Agora tem editora patrocinando. Então, assim, as maiores iniciativas de fazer coisas assim de fora da caixa, principalmente do meio cristão, tá vindo das pessoas pequenas, sem recurso, sem nada. Não é quem tá com muito recurso que fala, onde que eu vou, o que eu vou fazer com esses 100 mil que eu tenho aqui? Entendeu? É quem não tem recurso, que vai lá, vai carregar, vai... E assim, a FEFIC, eu admiro muito, assim, de começar sem nada mesmo, né? Não tem lugar, não tem recurso. Compra uns papel ali, a gente faz uma placa. E a primeira edição foi tipo isso mesmo. Entendeu? Eu lembro colando um jornal lá pra fazer um cenário. Chegamos com tanta coisa. Como que a gente faz a decoração? Pedindo o aqui? pessoal, gente, alguém tem alguma coisa pra ajudar na decoração? Mas assim, conta isso também, né? Dos seus perrengues. Eu achei até engraçado ele falando dos Fala mais perto do microfone, Ai, perdão. Eu achei engraçado. A Delita falando que o sonho dela era ser só autora, né? Isso, ser só atriz. Assim, teve um curto período da minha vida que o meu sonho era ser só escritora. Agora eu não falo o que é, porque eu já entendi que o Senhor me colocou num lugar que não vai dar pra eu redar o pé, né? Sim, porque a gente não aguenta isso, porque a gente quer eu, assim, de ser ponte pra outras pessoas. Sim, né? Pois é. Exatamente, a gente tem muito isso, né? E eu nunca planejei, por isso que esse ano, eu sinto que é o ano que eu tô entendendo e me vendo como empreendedora. Tipo, eu sou uma empresária, eu tenho uma empresa, né? Não é só eu ficar escrevendo. E a FEFIC também não é um hobby, né? Mas a FEFIC, ela surgiu em 2022. E eu sempre quis, eu acho que é isso, eu sempre tive muita vontade de fazer alguma coisa que unisse pessoas. Isso desde sempre, assim, nesse quesito da arte. Então, eu tava escrevendo, mas eu tive um período que eu fiquei em missões, né, que eu fiquei 1 ano e 7 meses na Jocunda, Inglaterra, e foi uma época que eu não vivi nada disso, assim, eu não criei, eu não escrevi, eu não tive uma grande ideia de uma história, nem nada, mas eu senti que foi um tempo de eu
ser alimentada, tipo assim, o Senhor plantou sementes, né, que foram germinar anos depois. Então, desde aquela época, eu comecei a ter esse desejo muito grande de criar alguma coisa que unissem artistas cristãos. E, na época, eu queria muito trabalhar com cinema, né, ainda quero. Eu ficava, vai ser uma produtora, então. Vou fazer... Vamos. Eu ficava, não, vai ser uma produtora, vou abrir uma produtora, não sei, eu ficava falando, né, várias coisas. E quando a FEFIC surgiu, eu não pensei nessa ideia, nesse sonho lá de trás. Foi uma coisa muito automática, assim, eu tinha ido na Bienal, a Bienal do livro, né, ela acontece em São Paulo e Rio, e aí eu tinha ido na Bienal de 2021, e eu descobri um outro amor que eu tenho, que é eventos culturais, assim, Bienal, Comic Con, gente, eu sou apaixonada por essas coisas. Eu podia ficar ali, tanto que a Bienal, eu fiquei 10 dias nessa Bienal, e trabalhando de 10 da manhã às 10 da noite. Morta. No último dia, eu parecia que tava assim, acabada. E eu fiquei uma semana sonhando que eu tava na Bienal, tipo assim, que eu tinha que ir pra isso. Porque pra mim não tem sensação igual. Eu sinto que é a sensação da própria Bienal mesmo, de você ter ali diferentes pessoas e de certa forma, claro que é um evento comercial e tudo isso, mas elas estão unidas ali no mesmo propósito, que é a literatura. Todo mundo que tá ali ama livro. Parece que é tipo uma mini cidade, entendeu? Sim, e aí você vai fazendo amizade com o pessoal do stand da frente, tipo assim, você vai conhecer. Você vai conhecer. Né, ela é apaixonada mesmo, gente. Tô vendo aqui o olhinho dela brilhando, faz faísca assim, ó. Sim. E aí eu fiquei apaixonada por isso. Eu falei, meu Deus, eu quero viver isso, né? Essa experiência de Bienal mais vezes. E junto com isso, eu fui muito impactada por estar lá com ficção cristã, né? Porque eu sinto que isso que o Madison falou é muito verdade, assim, até mesmo esse movimento da ficção cristã, ele não tem sido os grandes pensadores, os grandes artistas do Brasil que estão dando início a isso, né? Dando esse foco. Tem sido uma união de pessoas que às vezes não estão ali num grande ministério, num grande lugar de visualização, assim, de referência, mas que o Senhor tem usado mesmo. Então, assim, me impactou muito estar numa feira, oferecendo ficção cristã, encontrar famílias cristãs que não sabiam que eram isso, que não sabiam, né, o que era o gênero, e ter os testemunhos que eu tive na feira, de ver realmente pessoas que foram encontradas por aquelas histórias, que precisavam daquela história naquele momento, enfim, tudo aquilo me encorajou para querer fazer a FEFIC, mas em nenhum momento eu pensei racionalmente no que era, sabe? A ideia era, eu quero viver isso que eu vivi na Bienal de novo, em BH, com os autores de ficção cristã que tem aqui. Então, eu fiz primeiro, começou com os encontros, né? É muito legal a gente ver que, tipo assim, eu tava lá desde o início. Tipo assim... Eu acho que o primeiro que eu fui, vocês já estavam no segundo ou terceiro? Foi no segundo. Como é que era o nome desse? Era Salmo 45. Que é um versículo que ele fala, a minha língua é como a pena de... Aí, ó, isso aí. E aí a gente teve o primeiro encontro, foi engraçado porque o Madison achou que era só de mulheres, né? Porque o primeiro que vocês fizeram só tinha mulheres. Aí postou a foto e eu te mandei no Instagram. Pode homens também ou é só pra autor? É permitido? E aí, mas o primeiro que eu fui, eu acho que tinha... De autor mesmo, homem, só tinha eu. Mas eu acho que seu pai tava, seu irmão. Eles mas vão, de já os autor, agregados, não tem escolha. Eu não me lembro se eu fui no terceiro ou no quarto. Nossa, eu não lembro também. E é muito legal. Olha só, eu conheci vocês dois nos encontros. Foi lá. Que legal. Tipo assim, não tinha amigo em comum, né? Foi os encontros que nos conectaram mesmo. Ai, Deus é bom. E aí, nos encontros, a gente viu que eu olhei e falei, velho, a gente tem uma boa quantidade de pessoas em Belo Horizonte. E coincidentemente, né, que escrevem ficção. Tipo assim, vou fazer alguma coisa. E na época eu queria só, tipo assim, eu falei, vamos fazer no salão da minha igreja. A gente coloca umas mesinhas, né? E aí, a Lohana, que era a dona do Café Partiu, onde a gente se reunia, ela foi muito usada por Deus, assim, naquela época, porque ela foi o primeiro olhar empreendedor, assim, que alguém, sabe, teve realmente sobre mim, sobre o projeto. Ela falou, não, Sara, isso aí tem potencial pra ser alguma coisa a mais, assim, vai ser a primeira do Brasil, então você tem que fazer bem feito, não pode ser no salão da igreja. E aí ela me guiou em algumas coisas lá, e a gente teve a primeira edição, que foi muito especial, né, Madison tava lá. Sim.
Você foi na primeira edição? Não. Ai, você foi, pessoa não que foi? trabalha nos Foi? finais de semana, Foi. coisa aleatória. Eu tô assim, fui. Fui. É porque é 2022. naquele galpão, né? Isso, Fui sim. exatamente. Foi 1 dia e meio, então foi uma coisa bem menor, assim, né? Foi um pocket. Sim, mas pocket. a gente se surpreendeu com a quantidade de pessoas que foram, né? Foi. Tanto de autores, que vi autores de outros estados. Teve quase 50 autores na primeira? Não, teve 30. 30, não, né? mentira. Teve 20, acho 23. Na segunda que foi ter na primeira, bater 50. Isso. E você lembra quantas pessoas foram, assim, de público na primeira? Lembra, a gente teve 900 pessoas Uau. passando por lá. Sim. 1 dia e meio. Foi muito legal, porque, tipo assim, antes de acontecer, era aquele negócio. Pode dar muito errado. Aham. Mas, assim, se der errado, acabou ali, entendeu? Tipo, esse Aham. ano. Esse ano, se der errado, que não vai dar, mas já é um estrago muito maior. Naquele ano, era uma coisa- aquele ano, né? Vai envolvendo cada vez mais pessoas, Foi né? mais pessoas, mais dinheiro. Exatamente. E aquele ano era uma coisa muito pequenininha. Então, tipo assim, o máximo que pode acontecer não dá A gente dá continua muita na mesma, né? gente. Porque ninguém ali era conhecido mesmo. Exato. E eu sinto que tinha muito uma desconfiança, até por parte das editoras, desse pessoal do mercado. Tipo, ai, o que é isso? Próprios autores também, né? Eu lembro que na primeira você mandou pras editoras que ia ter evento. E mandei. todas assim nem te respondiam, né? Ninguém. E agora não. elas estão lá, Opa! pedindo pra participar. Gente, engraçado, Por favor, né? querida. Olha aí, ó. Oi, Olha, tô exato. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Depois, Essa música com hoje 18. vai... Vai. 18 editoras esse ano pra Uau. primeira edição aí, ó. Eita. Sem nenhuma. É forte. Então, foi forte. É forte. Então, tipo assim, foi muito legal, porque aconteceu. E aí, todo mundo se surpreendeu. Tipo assim, meu Deus, deu certo. Como assim? Né? Deu público, deu... E aí que bateu um pouco o desespero, pelo menos pra mim. Falei, meu Deus. E Deu certo. alguma Eu coisa... vou E ter agora funcionou, Eu então. vou ter que fazer de novo. E aquilo que eu falei, assim, de que na hora que vê o evento, as pessoas falam, mas quem que tá organizando? Aí a pessoa foi quer um legal. grande nome. Ah, é tal editora? É tal igreja? Foi mesmo. Quem, é tal pessoa, assim, que tá querendo um nome grande. Sim. Aí não, é uma menina de 23 anos lá de BH. Exato, vestida de princesa, correndo de lá Verdade. Na primeira edição foi muito isso, né? Aham. Começou a dar certo, o pessoal chegou, tipo, você que tá fazendo? Uhum. Como assim? Sabe? Tipo assim. Chegou e falou assim, chama um adulto pra eu poder conversar. Não Pode chamar o responsável mesmo. aqui, por favor? Para de brincar. Não, e tem sido uma grande escola pra mim, assim, uma coisa que o senhor falou muito comigo ano passado, é que eu precisava muito mais da FEFIC do que ela precisa de mim. Deus poderia ter entregado pra qualquer outra pessoa, né? E ele entregou pra mim como uma escola mesmo, assim. Então, tudo isso de me colocar na posição de liderança, de ter que organizar as coisas. Aí vem o autor de 40 e poucos anos, eu que tenho que, entendeu? Tipo, orientar, falar com o Aí chega um autor, cara corrigir. grandão, assim, você olhando de baixo pra cima. Exatamente, meu querido. Então, isso foi muito legal, assim, porque eu me vi completamente esticada. Eu queria ser a autora que fica ali vendendo o livro e acabou. E de um dia pro outro eu tinha que estar naquele lugar, orientando todo mundo, a maioria das pessoas mais velhas que eu, né? Então, isso foi muito legal, assim. E aí bateu o desespero. Acabou a primeira edição, bateu o desespero. Falei assim, e se eu nunca mais fizer? Eu Nossa. sumi, eu fazia alguma outra coisa, entendeu? Você Ir pra lembra outro da país. Sara? Nunca mais. Você lembra de uma feira? FEFIC. Nunca. Aconteceu uma vez. Fera, que... Vai pegar coisa pequena, Imagina. sabe? Eu Graças juro a Deus, que, tipo não. assim, exatamente. Eu tive um tempo de muito medo, essa é a palavra, assim, de falar assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Como que esse negócio foi parar na minha O que mão? eu fui arrumar pra minha vida? Tipo assim, eu não vi que Já era tô em esse casa assistindo um tamanho. filme, comendo uma pipoca, mas tô aqui. Não Minha tem nenhuma série não tá em dia. responsabilidade. Exatamente. Então, isso me pegou muito, assim. Eu lembro que começo do ano passado, Deus falou muito comigo sobre isso, né? Porque eu sentia... E tem sido um processo muito bonito, assim, de Deus trabalhar humildade no meu coração, tudo isso. Porque eu sentia que era quase um fardo, assim, uma obrigação. Tipo, eu preciso, né? Eu preciso fazer a FEFIC. E aí Deus falou, tipo, não, você que precisa dela. Ela não precisa de você. E aí eu fiquei tipo, eita, Deus, desculpa. Então eu parei de lutar um pouco, assim, contra com o que o Senhor tava me dando. E aí a gente teve a edição do ano passado, que pra mim, gente, a edição do ano passado foi a melhor coisa da vida. Eu não posso nunca esquecer o que foi o ano passado. Assim, ano passado foi sobrenatural. Pra vocês terem noção, antes da feira acontecer,
eu passei mal, umas 2 semanas antes da feira, eu passei mal de ansiedade, você lembra? Lembro. Eu passei mal de ansiedade, tive que voltar a tomar remédio na época. E eu tava, assim, com meus nervos a flor da pele. Porque a sensação que eu tenho, e é a que eu devo ter até o fim, né? Até o Senhor fazer o que Ele quiser, Ele cumprir totalmente o propósito, é que é algo muito maior que eu. Porque, de fato, né? Eu não quero nunca chegar num ponto onde eu olho pra mim e falo, eu consegui fazer isso, né? Foi a minha habilidade, foi a minha desenvoltura, entendeu? E não foi, então eu tava muito assustada e preocupada e tudo, porque cresce as responsabilidades, isso é uma coisa que eu vejo, tipo, a primeira edição, hoje, parece surreal pra mim, gente, eu fiz a primeira edição com menos de R$2.000, aquela, tipo assim, como que um evento acontece, entendeu? Com menos de R$2.000. E é um galpão, um negócio assim, cheio de stand já. Pois é, foi muito louco. Então, ano passado, a Fefi que aconteceu, eu já tava esgotada. Eu tava assim, vou fazer essa feira. Depois disso, acabou. Deus vai ter que falar muito claro comigo pra eu continuar. Tipo assim. Falou. Ele falou. E de novo. E eu lembro que eu comecei a feira com essa sensação de cansaço, né? E o Senhor renovou, assim, o meu coração de uma forma tão absurda. Pra mim, a feira do ano passado, ela foi muito especial, porque ela foi totalmente espiritual. Todos os dias eu chorava. Não teve um dia que eu não era realmente, assim, constrangida pela presença de Deus naquele lugar, sabe? E aí, no último dia, eu falei, Deus, esquece o cansaço. Não tô cansada. O Senhor pode, eu vou continuar aqui, o Senhor pode me chamar, o que o Senhor quiser fazer, eu faço, não vou reclamar mais. E foi muito marcante o tempo que a gente teve lá com os autores, o culto depois, quando terminou, né? Sim. O pessoal dando seus testemunhos. Verdade. E assim, e os testemunhos pouco tinha a ver com livros em si, né? De Pois tipo, é. eu vim aqui, consegui vender tantos livros e agora minha carreira vai deslanchar, não sei o quê. Eram Sim. testemunhos de Sim, vidas, assim, pois né? é. De pessoas sendo impactadas, de poder, né? Gente lidando ali com questões de saúde emocional, Sim, de saúde mental. Né? Pessoas que estão encontrando ali um propósito, um chamado de Total, Deus, né? sim. Né? De pessoas que estão Se reconectando com o próprio outras Senhor, né? Uhum. Porque eu acho que isso do artista e do escritor, muitas vezes a gente não escreve, somente como ficção cristã. Eu creio que a gente não escreve só sobre as nossas certezas, a gente escreve sobre as respostas que a gente precisa ouvir do Senhor. Então, assim, cada autor, cada pessoa tem ali momentos de crise, momentos de dificuldade, e a gente viu muito isso. Autores que estavam indo ali, mas que foram reencontrados pelo Senhor na feira, né? E isso pra eles valeu muito mais do que os livros vendidos. A gente saiu todo mundo com essa compreensão, né? No culto final, assim, tipo, é o Senhor, esse papel aqui, daqui a 100 anos, ele vai deixar de existir, sabe? Ele vai desintegrar e as nossas histórias vão ser eventualmente esquecidas, mas é o Senhor, é Ele que tá fazendo, é por Ele que a gente tá fazendo, é Ele que a gente tá encontrando aqui. Então isso foi muito, muito forte pra mim, assim. Sim. E foi o momento que eu vesti a camisa, eu diria, assim. Acabou a edição do ano passado, eu falei, Deus, tá bom, não tô mais pra brincadeira, é aqui que o Senhor me quer, é permanente, então tudo bem, é aqui que eu vou firmar os meus pés, né? E aí, depois disso, o Senhor continuou fazendo, a gente teve o retiro, que a Delita e o Madison estavam. A Sim. gente teve o retiro, foi fique em janeiro, vocês gostaram? Foi muito bom, foi muito legal, bom. né? Foi mesmo, gente. Ai. Eu fui é o Luau? No Luau. Fui no Luau. Uhum. A minha fantasia era de uma personagem do livro dela. Olha aí, ó. É, do Clãs da Lua no Dos Luau. Clãs da Lua, Olha aí. do Luau, olha. Foi muito legal. A gente tirou uma foto muito divertida, Você foi eu de com a quê? Delita. É verdade. Não, eu não tava com uma fantasia específica, né? Tentando Aí eu lembrar. fui de algum Foi personagem do serial meu killer. livro. Eu tava só com um cutelo, né? Foi. Aí a gente tirou uma foto de um filme de baixo A gente orçamento. fez, vamos fazer uma capa de filme de baixo orçamento. Como é que é o nome do nosso filme? Não sei o que do sangue, Cálice né? de Cálice de sangue. sangue. E aí Nossa. tinha a gente depois achando que era de verdade o filme. Perguntando Olha. assim, onde que vai passar esse filme? Eu falei, gente, Tá não, vendo? Parabéns. Tá vendo, brincadeira. gente? Parabéns, hein? pessoal, parabéns, que legal. deixa. Quando é que Olha estreia? isso. Sinal. Foi muito engraçado, foi muito Que divertido. legal. Vocês têm que colocar aqui pro pessoal ver a Sim, a capa. capa tá aqui. Vou ó. Foi colocar. sensacional mesmo. Não é legal, às vezes, vocês falarem isso aí, que vocês fizeram uma brincadeira e as pessoas, né? E aí, onde que tá, não sei o quê. Que as pessoas, às vezes, acreditam muito mais do que a gente, né? Sabe? Sim, Levam a sério isso é real. as coisas que a gente Isso aí faz. é bem Olha aí. interessante, A porque gente tá as meio pessoas, assim. elas... É bem interessante isso que você tá falando, porque, gente,
quando a gente vê de fora, sempre parece que é um pouco mais, não é que é fácil, acho que quando a gente tem uma visão de fora, seja da situação que for, a gente consegue ter uma amplitude maior, né? Então você vê, tipo, a Sara falando desse desafio em relação ao Fifique, e aí eu olho pra ela e falo assim, querida, é claro que tinha que ser você, porque como assim? Onde que você tá vendo a dificuldade nisso, né? Tipo, não. E às vezes é isso, a pessoa talvez viu lá o nosso cartazinho de zoação, e a pessoa, ela acredita que você pode, ela acredita que você é capaz, ela vê em você e fala assim, claro que você pode fazer isso, esse filme, essa música, esse podcast, né, pra mim, olha assim, claro que vocês tinham que fazer isso, é óbvio, tem tudo a ver, claro que vocês conseguem. Falam pra caramba. Como assim? E às vezes a gente mesmo fica assim, gente, não, quando a gente tá dentro, né, ali no furacão, a gente não consegue ter essa percepção. E eu falo isso porque eu fujo muito das coisas, gente. Nossa, meu Deus. Olha lá. Gente, ó, o que eu posso de fugir, de me esconder das coisas. E eu sei que eu tenho que melhorar, eu preciso melhorar em muitas coisas da minha vida, essa é uma delas. Mas eu sou essa pessoa assim, podendo, estarei fugindo. Podendo enviar outro, estarei enviando outro, entendeu? Podendo assim, não, podendo não estar lá, não estarei. Meio Moisés, assim. Meio isso. Então, é muito interessante. Às vezes precisa desse olhar de fora, porque as pessoas, elas acreditam, elas veem, elas sabem que tem algo ali. E às vezes a gente, dentro da situação, não consegue ter esse olhar, né? né? Olha louco, né? É muito doido. É muito louco ouvir a Delita falando, tipo assim, é muito louco, tipo, porque é isso, você vê a pessoa e fala assim, cara, nasceu pra essa parada, né? E às vezes você tá assim, gente, não, olha, tem coisas que eu tô, acho que numa fase assim, essa fase, eu estou numa estação da minha vida que eu estou um pouco assim, passo a vez. Sim. Passo a vez, não... Ai, mas... As pessoas têm umas idealizações das coisas, né? Mas você tinha que estar em tal lugar, em tal evento, fazendo tal coisa. Mas tinha que ser você, mas tinha que ser lá o seu texto, mas tinha que isso, tinha que aquilo. Tinha que o quê? Não tinha que nada. Então, assim, né? Eu quero, assim, estar onde eu preciso estar, sabe? E às vezes onde eu preciso estar não é no palco. É lá nos bastidores. E às vezes onde eu preciso estar também não é lá nos bastidores, é lá sentada sendo plateia. Então, assim, é discernir o tempo e o modo também, né, da nossa vida. Sim, reconheço, confesso, que às vezes eu fujo quando talvez eu não deveria tanto. Mas também tem um pouco a ver com isso, de a gente realmente discernir o tempo e o modo, onde que a gente pode ser mais eficaz naquela estação, naquele momento, de tudo que está acontecendo, né? Onde que eu posso ser mais eficaz? Como eu posso, então, servir melhor? Onde eu preciso estar nesse momento, nessa estação, diante de tudo que está acontecendo? Também discernir isso é um pouco difícil, porque às vezes as coisas nos conduzem para, te empurra, né? Então, é um grande desafio você conseguir discernir esse lugar. E eu tava pensando sobre isso, conversando sobre isso ontem com a galera do Cenavis, que é o meu coletivo de músicos. E aí a gente sentado pensando exatamente essas coisas, assim, sobre se esconder, sobre não mostrar sua arte de forma incisiva mesmo. E uma das pessoas falou assim, cara, eu me sinto, tipo assim, como se eu precisasse organizar minha vida, mas perdidaço, sabe? Tipo assim, totalmente num labirinto, assim. E aí depois a gente começou a pensar que, percebe, às vezes é muito fácil para outra pessoa. Às vezes é só um enxerido, né? Mas às vezes pra outra pessoa falar assim, cara, você podia ir por esse caminho, né? Tipo assim, uma construção conjunta, né? Cara, vai por esse caminho, etc. Não desse lugar, talvez que você falou agora, né? Tem que estar lá, não sei o quê. Mas assim, é um tipo de confirmação também, né? De autenticação, assim. Porque a gente faz coisas pra servir essas pessoas, né? E aí, a gente falando, basicamente a gente chegou na conclusão assim, cara, é não fazer isso sozinho, né? Eu fiquei pensativo, assim, muito sobre isso, assim. É não fazer sozinho porque no meio desse labirinto que você tá, alguém que tá vendo de fora, né, consegue ver o lugar onde você tá e às vezes consegue te guiar, assim, pra sair ou pra ir um pouco mais perto da saída nesse labirinto. Só que às vezes essa pessoa também tá no labirinto dela, mas do dela, ela não consegue ter essa visão, né? Porque ela tá muito imersa na situação, né? Mas aí a gente consegue olhar uns pros outros e perceber melhor, né? Eu acredito que isso é muito igreja também, né? Aquela coisa
a forma como o Espírito Santo resolveu derramar a graça dele, aonde ele resolveu derramar a graça dele, os dons, as capacidades, etc., foi na igreja, né? Então é a igreja que vai e faz, e por que não um indivíduo, né? Um super apóstolo, sei lá, uma coisa assim, né? Mesmo Paulo, você vê ele, tipo assim, agradecendo todo mundo, falando que não é ele mesmo, o tempo todo falando das fraquezas dele, falando das dificuldades. Fiel cooperador, cooperadores, que me ajudou não sei onde e tal. Exato. Agora, pegando um ganchinho nisso que você tá falando, vou falar uma coisa aqui também. Fica à vontade. Pode? Não sei. É uma linha um pouco assim tênue, porque eu confesso, reconheço, admito, e que talvez realmente seja também falha minha, provavelmente devo estar falhando em alguma coisa, eu tô errando aí. Mas dentro dessa jornada do fazer artístico, olha, gente, é um caminho muito solitário. Ah, isso sim. É assim, eu me sinto muito só. Eu me sinto muito só, e não tô só falando artisticamente, não tem só a ver com essa questão disso, como pessoa, porque tem muitas coisas que se passam na nossa mente, muitas angústias, muitas dúvidas, e com quem a gente consegue ser, quem a gente é e quem a gente não é, sabe? De mostrar que, você tá vendo essa Adelita que apresenta que não sei o quê, nossa, que linda essa Adelita, tem um monte de crise, um monte de dúvida, um monte de questões, um monte de erros, um monte de falhas, nossa, você dá conta, sabe? É difícil a gente encontrar na caminhada alguém que vai dar conta de a gente rasgar o nosso coração e expor, assim, quem a gente sem nos julgar, sem jogar pedras. Não tô falando que a gente... não tô falando da questão do confronto, né, de coisas que às vezes as pessoas vão vir e vão falar assim, aqui, oi, olha só, isso aqui, não tô falando disso, sabe? Eu tô falando de a gente realmente conseguir na caminhada trazer as nossas dúvidas, trazer aquilo que tá lá dentro, e aí às vezes a gente vai guardando aquilo que você pensa, não, beleza, eu vou dar conta, E porque é uma jornada difícil, tanto nessa questão mesmo pessoal, de a gente expor, e na questão artística, no sentido, pelo menos, né, no meu caso, eu acredito que também é o da Sara, que é a questão profissional, porque é o que paga as minhas contas, né? Às vezes não paga muito. Né? É o que tem que pagar as minhas contas. Então, assim... E uma coisa que eu vejo também, já talvez estou indo para um outro caminho, é que às vezes as pessoas mais próximas, elas não compram a sua ideia, elas sabem que você tem potencial e tal, mas às vezes não é aquela pessoa que consome aquela arte que você produz, que divulga a arte que você produz, e às vezes vem de outras pessoas. Gente, às vezes eu recebo e-mails ou mensagens de pessoas contando testemunhos e dando relatos de coisas assim, que eu fico, gente, como é que chegou lá nessa pessoa isso? Que incrível! E aí você vai conversar com alguém que às vezes é da sua família, é seu parente. A pessoa não viu, você fez não isso? Sabe. Não sei. Nossa, então, isso que legal. Tipo assim, pois é. É importante mesmo, né? Eu meio que já desisti, assim, tipo assim, tá aí quem, né, vai chegar em quem tem que chegar. Isso é verdade. Então tem esse caminho solitário no sentido profissional e de que às vezes a gente tá nesse lugar que tem que fazer um tanto de coisas. E tem essa questão difícil, às vezes, de a gente conseguir ser, porque para além da artista, da autora, do ator, do escritor, do produtor, do músico, tem uma pessoa aqui. Tem uma pessoa real, com questões legítimas, com questões desafiadoras, às vezes tem um ser humano aqui, sabe? Eu acho que às vezes tá faltando um pouco isso, então a começar por mim a fazer essa diferença, né? Porque eu acho que é isso, a mudança que eu quero ver, eu é que tenho que começar a fazer. Sim. A feira que eu quero participar, eu é que tenho que produzir. O filme que eu quero Queria participar, uma dessa. eu é que estou roteirizando e gravando, gente. Porque é assim que tem que ser. O show que eu queria ir também eu que fiz. É isso. Olha aí. Boa parte dos chamados é exatamente isso, né? Tem uma missionária bem famosa que agora eu não lembro quem é que tem essa história, porque foram entrevistar ela e perguntaram pra ela, e aí, como é que foi seu chamado e tal, querendo ouvir alguma coisa assim, que teve um sonho, teve não sei o quê. Aí ela,
Não, eu li a Bíblia, eu li uma ordem, e de pregar e fui pregar. Gente, Sabe eu quem é? falo mesmo, eu não sabia da história Acho que dessa é. pessoa, mas quando alguém me pergunta sobre isso, como é que eu fui ser chamada? Eu falei assim, eu li lá, e tipo, todo mundo prega o evangelho a toda criatura. Eu tô indo. Então, é teatro o seu ministério? Não, é uma das linguagens dentro da minha profissão, né? O meu chamado é isso. Então, assim, se vai ser por forma de escrita, se vai ser por forma de filme, se vai ser a forma que for, isso aí é outra coisa, mas Sim. o meu grande testemunho do meu chamado é exatamente esse. Olha, eu não sabia, vou fazer li uma passagem. ordem e obedeci, é isso que ela respondia, né? E muita coisa é isso, assim, você viu que tava faltando e foi fazer alguma coisa, lugar, né? Esses dias eu fui numa rádio da entrevista, fui na nossa rádio falar lá sobre a peça e tal. Várias, assim, Já fui várias, assim, né? Subiu a cabeça já. Tá? 3 rádios e 2 programas de televisão. Encontrou a pessoa esses dias e falou assim, desculpa, você é... E você é quem? Você é quem? Aconteceu. Mas desculpe, pessoa, não foi intencional. É porque assim, um tanto de gente me fala um tanto de coisa, eu quero... não, e lá do dia tal, né, que a gente vai fazer, aí eu... Desculpa, você é quem? Você foi no MG, você foi no programa. Eu fui na Rede Minas. Olha isso. Na programa Agenda e tal. Demais. Sim. Já. Mas assim, uma coisa que eu falei, eu acho que eu fiz mais de um dos lugares que eu fui, né? Que é, ele perguntou, mas e aí, por que você decidiu fazer essa peça e tal? Por que fazer teatro fora do espaço da igreja e tal? E por que você tá fazendo isso, né? E aí eu falei, cara, eu vi que não tinha. Exato. E tipo, eu poderia citar de cabeça aqui, tá na minha mesa, aqui alguém assim, de pelo menos uns 10 daqui de BH, mais capacitado do que eu em relação a teatro. Eu falei isso lá, né? E a Dali tem uma delas. Então, só que eu vi que não tinha uma movimentação acontecendo de cristãos no teatro em BH, especificamente. A gente tem em São Paulo, no Rio um pouquinho e tal. Tem muita gente boa nas igrejas, tem gente que já fez várias coisas ao longo dos anos, né, no teatro em BH, né, o Fábio, amigo nosso também, já fez muita coisa ao longo dos anos no teatro, só que em atividade constante fazendo alguma coisa não tinha ninguém, assim, então eu falei, eu vou fazer, assim, né, de literatura, sei lá, 12 anos atrás, quando eu decidi escrever, não tinha ninguém, assim, né? Sim. E aí eu sempre orei pra Deus levantar a gente pra escrever alguma coisa, né? Eu não conhecia ninguém que escrevia, que fosse crente, entendeu? Todo crente que eu conhecia, que eu via que escrevia, já tinha morrido, entendeu? Não tinha ninguém vivo em atividade, né? E aí de teatro, então, mais escasso ainda. E aí eu falei, não, vou fazer, não tem ninguém fazendo, eu vou lá fazer, né? E aí, qual que é o caminho pra isso aqui? Eu vou descobrir qual que é. Não tive ninguém que me explicasse, assim, mapa, como que né? funciona. Eu acho que não tem ninguém que foi antes, que você consegue pegar o rascunho e falar, não, tá, foi E só nesse ir caminho, nesse caminho deu certo. exato, né? Não tem. Porque até dos que eu converso, assim, que já fizeram, né? As pessoas que eu conheço que cristão, que fez teatro profissional aqui em Belo Horizonte, eu pergunto, e aí, mas como foi a experiência, assim, tipo, teve uns perrengues e que a conta não fechou, tipo, cara, eu fiquei com prejuízo, eu tive que pagar do meu bolso no final. E eu pensando, poxa, eu tô querendo fazer isso e eu tô querendo ter sustento disso. Exato, porque se eu não tiver sustento disso, eu não vou conseguir fazer. Eu não tenho essa opção. Não tem opção. De, tipo, não ter sustento disso. Ou eu faço isso, tem pelo menos um mínimo de sustento, Pois é. ou eu não faço, né? Não tem como. E aí eu não tinha ninguém nem de referência, assim. E aí, como é que foi? Você fez isso e conseguiu ter retorno? Né? E tá conseguindo viver disso? Não tinha ninguém. Então, tô descobrindo os meios. E aí, qual que é o contato pra ir nesse lugar? Como é que funciona lá? Legal. Como é que faz esse contrato? Né? E descobrindo as coisas, né? E aí, quando se é percussor de muitas coisas, né? Todos nós somos percussores. Assim, e são novos... Mas é verdade. Um novo pioneirismo. É que eu converso... Falei que é subiu a engraçado. cabeça, tô falando. Não, mas é engraçado que eu converso às Pioneiros, vezes com pessoas assim, tipo, que legal que você faz teatro. Eu também fazia. Na década de 80 aqui, a gente tinha um grupo da igreja, a gente ficava em cartaz o ano inteiro. Eu conheci um cara, ficava em cartaz o ano inteiro no Sesc, no centro. Olha só. Lá não sei se ainda tem um teatro, e que eles criaram um grupo de comédia, década de 90, e ficaram em cartaz o ano inteiro. Uau, Lá. isso Da década de 90, assim, eles tinham criado um grupo, assim, de galera de uma igreja. Que Aí eu, legal. e onde tá a galera hoje, né? Mano, usa outra coisa. Eu acho que você tá pegando a filmagem, assim, olha lá. Olha aí, gente. Ele Isso se chama misturando. recurso técnico provisório O suco com o cabo da Gente colher. do teatro, A gente do teatro faz isso, é improviso, a nossa especialidade. Exatamente. O importante Deu certo. é O importante isso, é dar que- certo. Que deu Deu certo. Quem só vai tá funcionar. ouvindo aí, depois pega no vídeo lá, as cenas Não, não nossas precisa aqui. não. Só um Tá bom já. errado. Mas assim,
vai mudando de geração e às vezes acaba todo o trabalho que uma geração tinha feito e não surge uma galera nova, assim. Não rola uma passagem de bastão. Isso, acaba aquele momento daquela geração e fica um vácuo, né? Fica Na música rolou muito isso, assim. A gente teve ali, sei lá, anos 90 mesmo, assim, essa música que na época era a música cristã padrão, né? E depois veio o movimento gospel, mas aquela galera ali inicial, e aí passou essa galera, e veio o movimento gospel e tudo mais, e aí agora vocês estão começando um negócio de novo. Exato. Que tipo, vocês estão inventando, não estão inventando nada, assim, 30, 40 anos atrás. Sim, não, total. Os caras já fazem isso que você tá fazendo agora, de fazer essa música cristã pra fora da igreja. A gente trouxe aqui o Gualberto, né? Marcelo Gualberto, da MPC, que é a pessoa que tá há tantos anos na MPC, né? Muitos anos na MPC e fez coisas realmente muito pioneiras. E tinha o Som do Céu, né? Que era um evento, assim, muito contracultural, assim, contracultural no gospel também, né? Porque as bandas que faziam sucesso naquela época eram outra coisa, né? Era um outro estilo, assim. Aí você vê bandas tocando estilo totalmente diferentes, inclusive de hoje, que seriam, sabe, meio taxados assim, hoje, que seriam meio proibidos. Hoje seriam proibidos. E a galera na década de 80, tocando assim as músicas e fazendo isso como uma forma de missão, assim, né? E é como que uma coisa, às vezes, vira outra, diferente, né? Foi um pouco desse movimento também, aí você pega lá em São Paulo, nessas... essa transformação da música em outra coisa, né? Então, aí banda resgate, as bandas de rock, aí de repente se juntam, formam o gospel, né? Começa ali aquela coisa do gospel. No início, uma coisa assim, muito legal, né? Muito massa, assim, de evangelística, muito evangelística. A galera tinha muito esse papo, assim. Mas, depois de um tempo, virou uma coisa muito mercado, e tudo vai virar, assim. Hoje eu tô... Né, não só eu, né, mas muita gente empreendendo na área do teatro, quanto questão, vai virar em breve vai existir um mercado, assim, vai ter todo um nicho do teatro cristão, a gente vai ter um tanto de teatro. Que não é ruim em si, bom, né? É bom, mas eu digo assim que depois, daqui a alguns anos, a gente tá fazendo o teatro cristão alternativo, entendeu? Tipo, não, porque tem esses teatros, sei e tal, porque tem 20 companhias aqui em BH de teatro são cristãs, mas a gente vai fazer uma parada mais alternativa, mais fora da casa. E o ciclo se repete. Entendeu? É isso, assim, a coisa... Se ganha um pouco de visibilidade, de repente já tem outras pessoas interessadas. Olha aí, mercado, vamos lá, e aí já faz outro negócio. Que é engraçado, eu não sou ninguém ainda. Sou ninguém. Só que, cara, toda semana eu recebo 2, 3 mensagens de gente, assim, esses últimos, principalmente como eu tô em temporada agora, né? Esses últimos 2 meses, de gente de teatro que é cristã aqui de BH. Falando, tal, que legal, que massa. Gente pedindo trabalho. Sabe? Aí a gente perguntando, mas e aí, como é que é? Tô querendo levar uma peça minha também pro teatro, como é que foi? Dá retorno, e aí e tal. Gente pedindo ingresso de graça, entendeu? E aí rola um off. Não faça rola uma isso, cortesia. gente. Não faça isso. Vamos contribuir com o trabalho dos colegas, não é mesmo? Seja você o primeiro a comprar o livro, seja você o primeiro a pagar o ingresso, seja você o primeiro incentivador daquilo, gente. A gente não pede desconto pra amigo, gente. A gente paga integralmente, a gente incentiva, a gente impulsiona. Por favor. Ninguém tá começando, né? Sua amiga assim, não, gente, pelo você contrário. Que tem que apoiar. Uma coisa, sei lá, show do Bruno Mars, assim, tipo, ele te dá um ingresso. Não vai fazer diferença nenhuma na vida dele. Outra coisa é do Bruno Santana. Do Bruno Santana. Ingresso. Exatamente. Entendeu? Fala, pô, gente, R$30 não, eu tô falando aí do artista independente, do artista que tá aí ralando, e a gente chega lá e fala assim, dá um desconto. Não me pede de graça, a única coisa que eu tenho pra vender, pra pagar minhas contas, por favor. E a coisa em si já é cara, assim, eu falei, cara, eu ainda não consegui nem pagar a parada, entendeu? Primeiro eu tenho que conseguir pagar isso aqui, eu ainda nem tirei o meu. Eu ainda nem tenho o recurso disso aqui. Eu ainda tô tendo que pagar pra isso aqui acontecer, pra depois ver se eu consigo tirar alguma coisa, assim, né? Mas enfim, mas mesmo assim, ainda sendo pequena, várias pessoas já vão avisando assim, tem um cara conseguindo fazer. Então eu isso é muito posso legal. fazer também. Isso é muito legal, assim, de outras pessoas vão surgindo e tal. Mas só um comentário nisso, que eu fiquei muito feliz quando você abriu. Que você abriu agora a sua produtora de teatro, né? Que é a Tamareira. Sim, Tamareira Produção. Eu achei isso tão legal, assim. Eu lembro quando eu vi, nossa, eu fiquei muito emocionada. Porque eu falei, é isso, né? Tipo assim, o Senhor tá te dando graça pra estar nesse lugar, então
que não seja só uma peça, né? Que seja, tipo assim, que o Sara abra aí pra várias peças, que nem o pessoal do Nici, entendeu? A gente ter aí o Tamareira como referência também aí nos próximos anos. Isso é muito legal. Amém. Amém, verdade. Pois é, gente, mas aí assim, só voltando aqui pro 100 episódios, blá, 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 todo aquele papo, né? Já que ficou esse silencinho, eu vou introduzir outra coisa. 100 episódios, o que mudou, assim, pra vocês nesse tempo, né? De 100 episódios, quase 2 anos atrás. Pra gente mudou o estúdio, né? O estúdio, Olha aí, ó. esse microfone são Um novos. lugar muito mais perto. Mais perto do centro, por exemplo, né? Perto da casa da Sara. Perto Da casa da Sara, passinho dela. Eu Vem a merecia depois eu ir 2 vezes Verdade. aí, ó. Conta isso aí de uma vez, conta Tá. pra gente, por exemplo. Então, gente, descobri, hoje inclusive, que era pra eu ser o episódio 3 do podcast. E aí foi eu gravar o primeiro episódio lá com os meninos. Já tinha conhecido o Madison, tinha visto o Madison uma vez, eu acho, né? Não, Uma, a gente já duas. tava participando Será? do encontro. Ah, eu tinha ido nos verdade. 3. Isso, Tinha ido nos uns 3 e eu três, te né? chamei. Verdade. Só que a gente se via tipo uma vez por mês no encontro, né? Exatamente. Não éramos E grandes aí, amigos. Exato. Aí foi eu lá, negócio longe pra caramba. Era longe. Que fique claro, entendeu? Realmente, E eu aí- lembro que pra chegar Você lá, eu lembra? perdi o ônibus. Ah, Vocês você vai lembram? contar Eu isso, lembro você vai disso. contar Eu vou isso. chegar nessa Eu lembro parte. disso. Perrengue Anota da isso. Sara, Esse é o Anota perrengue isso. da hora de contar. E aí gravamos o episódio. Foi a minha primeira experiência, assim, num podcast na vida. Porque foi na época. Foi antes da primeira edição da Fifi que acontecer. Antes de eu lançar o meu livro por editora, né? Enfim, eu tava começando mesmo. E aí foi, tipo assim, foi muito legal. Eu lembro que eu tava nervosa no início, mas depois eu falei uns negócios, assim, que eu falei, gente, isso aqui ficou tão bom, vou até ouvir depois. Eu lembro né? que vocês falou eu lembro que você Vou tinha até falado ouvir uma depois de frase novo. que a gente falou, Isso. nossa, essa frase é Ai, muito boa. que ódio. A gente precisa ouvir pra anotar ela. É, Depois. exato. Ai, Só que cara. perdemos o episódio. Acho que foi, tipo, no mesmo dia de noite, não, Não, sei. e no primeiro dia você seguinte. ainda me mandou uma mensagem. Ai, Madison, obrigado. Foi uma experiência Ai, tão boa. nossa, que Fiquei tristeza. emocionada de estar participando. Ai, Aí eu, então, Sara, o negócio eu te dizer. não sei nem como te dizer Ai, eu isso. fiquei revoltada. Mas... Mas então, não perdemos o áudio. Não gravou nada do áudio, né? Nada. Eu fui a única pessoa que aconteceu isso? Aconteceu isso Gostaria de com saber. o Tiuli. Ah, então tudo Pro seu bem. consolo. O Tudo Tiuli bem. veio aqui e você perdeu o tem- áudio. Só os especiais. Mas aí a gente pegou o áudio do ambiente, assim, que o celular gravou. Que no seu não tá. Que já tinha era, isso. era só as câmeras do computador. Então não Eita, tinha nenhum outro áudio captando. Verdade. Aí, pra quem não entendeu, né? A gente chegou lá e era basicamente uma novela muda, né? Assim, tava É. todo mundo. A gente Devia pensou ter em sido dublar. dublado. A gente pensou em dublar, mas, né? E Pensar, acho que vai contratar ficar a Delita legal. pra fazer a dublagem da Você Sara. mas exato. ia ser engraçado, ia ser engraçado. Tão legal assim. Ai, É, Tem um mas- vídeo aí, vamos fazer isso. qualquer- bom, e a Delita faz os personagens. Sim, a gente faz isso, a gente faz né? as vozes. Ótima Então, eu ideia. estava lá. Isso, Ai, gente, a isso que Fefique, precisava. é assim. né? E aí a gente gravou de novo, né? Aham. Aí os meninos mandaram mensagem, eu falei, ai, meu Deus. Não, e eu tava chegando, eu não tinha nem chegado em casa ainda, pra você ter uma ideia, quando o Madison me mandou. Tava indo, faço minha viagem, né, lá pra minha Irmã cidade. Sabará. Uma Sabará, grande Sabará. E eu no caminho, e a gente ia ido só o seu episódio esse dia, né? Nossa, Porque tem Deus. dias que a gente grava Aham, 2 sim. ou mais. Aí, sei lá, se fosse, por exemplo, o segundo, né? A gente perceberia no primeiro e o segundo talvez a gente consertaria, né? Uhum. Mas foi um só. Aí eu Não. chegando em casa e tal, aí ele me manda, mano, Deu ruim. deu ruim. Então, foi igual o dia que ele me Ai. mandou a mensagem assim, mano, suspenderam nosso canal no YouTube. Eu falei, É, "Quê?" vocês viram que Ele isso rolou? mandou simples Sim. assim, mandou assim. É. Falou, mano, temos Como um problema. assim? Ah, é verdade. Na Pois verdade é. foi, mano, Olha temos aí. um problema. Nosso canal foi suspenso, ele não existe mais no YouTube. Não, e eu Ô, gente, a vida pesquisando, do crente cara, não é um eu morango, fui né? pesquisar, Vitral Podcast e tal. Sangue de Jesus. Agora, né, aparece um tanto de coisa. Mas apareceu quase nada. Apareceu um vídeo. Aí depois pesquisei de novo, não apareceu nada. Tipo assim, Nossa, totalmente pai. E deletado. o YouTube só mandou o e-mail assim: seu canal foi Oh. suspenso permanentemente por você violar as regras Nossa. Ai. da plataforma. Crente. Sangue de Jesus. Aí eu, como assim? Mas assim, eu já tinha visto outros canais que tinha rolado alguma coisa assim. Eu falei, ah, não. Porque depois Eu voltou, sei que eu não né? violei nada. Mas então, eu já vi pô, canais mandou um e-mail.
Mas só que a gente embora. não tinha violado nada. Então mas pensei, o- não, vai correr. No meu canal também já aconteceu, Olha tipo, você tá tendo esse aviso, mas veio notificação, não cancelou o canal. Veio notificação, tipo assim, olha, você precisa mudar alguma coisa lá nos seus vídeos, porque tá dando conflito alguma na questão coisa, de né? direitos Não autorais. fala o quê? Tipo assim, é alguma coisa. Ah, Eu tá. sei mais ou menos o que é. Não, mas você falou direito autoral, pelo menos. Você tinha uma ideia. tinha. Música. Não, mas tinha. isso já aconteceu, por exemplo, que a gente já trouxe cantores aqui. Aí a Sim. pessoa cantou uma música, e aí daí a pouco Cantou o tão YouTube bem que... tava bloqueando nosso vídeo por causa de monetização daquela Isso, pessoa. daquela Aí a gente pessoa. foi pedir liberação, Sim. foi notificado e aí resolveu. Só Agora, que bloquear vindo o canal nada, inteiro, realmente não faz sentido. tirar o canal do ar, Não é e, não, assim, e é nem do falar nada. por quê. Nem falar o motivo, É. não fala. Entendeu? Natália Muito amplo, Tribal. Mas enfim, aí... Continue aí, o que mais que mudou na sua vida? podcast sem Depois, áudio. depois desse perrengue, Primeiro que podcast mudou sem na áudio do vida, Brasil. Sara? E aí marcou, a partir daquele dia. Não, aí a gente regravou. E aí Foi já tinha super passado legal. a FEFIC, né, quando Ai, a gente regravou. Verdade. Foi tipo umas 2 semanas depois que teve a gente, FEFIC. esqueci disso. Isso, aí a gente lançou o primeiro episódio. Os meninos estavam, Vitral não estava, mas o Madison tava. O Bruno tava como o Bruno, né? Não Não lá, como né? Você Vitral. fala Eu na tava- FEFIC. na Na sim. FEFIC primeira, como ele tava só stand como e Mas tal. tinha um papelzinho do vitral, assim, bem pequenininho. eu Uma lembro. A4. Ai, Tinha sim. uma A4, então Como nós que Tinha uma estávamos pequena presentes. participação. E aí depois, que mudou na minha vida, depois do podcast, a gente teve a Ficou segunda edição. famosa, rica. O podcast, ó. Publicou por Eu editoras. aceito rica, Deus. Você tá percebendo aí? Você tá percebendo? Foi onde? A partir de que ela ficou rica? Não, e olha só, mas é interessante, né? Que o pessoal de outros podcasts viram ela no vitral Aí e é ficaram- fácil, né? Fala assim, aí não, é agora mole, tem que né? trazer essa menina, né? Agora que ela tá craque em podcast, Por gravou 2 com a gente Olha já. aí, ó. Olha, Me treinaram. agora pode tipo assim. chamar. Não, isso tô falando isso brincando, mas assim, de outras pessoas eu ouvi isso mesmo. Assim, de gente que Sério? veio Legal. aqui. E aí que outro Olha podcast aí. maior viu, porque viu postando na rede Sim, social dela. aham. E aí viu cortes, etc. Foi e chamou ela pra ir no outro Aí maior. é mole, né? entendeu? Olha aí, que legal. A gente tá te Sim. vendo, Aí, viu, ó, podcast viu? grande. Vai denunciar o seu canal aí. E foi um pouco isso, porque teve a FEFIC aconteceu, e aí teve a segunda edição, e aí depois eu fui pra outros podcasts que a gente tava Dizescope, comentando. Plenicast, Fui no Dizescope, Peregrinos da Plenicast, Alvorada. Peregrinos da Alvorada. É o... Qual que é? A Rádio Transmundial Sim. também, eu gravei recentemente com eles. Que legal. Então eu fiquei treinada, entendeu? Olha só, né? vocês A gente se treinou começaram, direitinho. muito Na verdade obrigada. tem o áudio, mas a gente fez, sabe, Só pra de propósito, no né? propósito de Deus, entendeu? Deus passando no deserto, pra você ficar pronta. E aí, então, hoje, graças a Deus, eu tenho muito mais facilidade de falar também, entrevista, público, e eu acredito que começou com o Vitral, isso de fato, né? Legal. Porque eu não legal. tinha muita essa experiência de, meu Deus, como que eu falo sobre mim, sobre a escrita, sobre a FEFIC? Antes de vir no primeiro vitral, você já tinha dado entrevista em algum lugar? Não. Não? Porque você teve não- uma vez que você foi na Rede Super, que eu lembro que você foi no Foi. programa, né? Foi, mas eu foi acho que depois sim. Foi depois, né? primeiro Ai, falecido Rede episódio. Rede Super. Tem que pedir o passe pra gente, galera. Aí, Posso? Né? E aí, depois disso também, eu fui publicada pela Thomas Nelson. Uhum. Sim. Esse foi Eu lembro bem até legal. que quando você veio, você falou assim, porque eu não sei se foi já no segundo episódio que você veio, que falou que não podia falar ainda, Ai, que tá uma coisa de editora, que não foi podia no- falar. Foi no primeiro, segundo. Foi na segunda gravação do primeiro. sim. Eu acho que eu já tinha. Porque foi depois da primeira FEFIC que eu comecei a conversar com eles e tudo, né? E aí hoje tô publicada, né? Graças Sim. a Deus, esse ano lanço mais um livro também pela editora. O que é um sonho, Já vai sair o assim. segundo esse ano? Ai, não podia falar. Não, esquece. Vai sair algum livro esse ano. Algum livro, entendeu? alguma coisa. Algum livro meu sai Crente esse não pode ano, mentir, pela né? Ela Thomas, teve que dar uma... Isso é o que eu... Aguardemos, aguardemos. Isso é o que eu posso dizer. É que sai mais um livro, né? E antes de lançar o Peregrino das Estações, a última... Ai, a escolha do verão. Mas tem alguma coisa de estações, Não, é né? a origem das A origem das estações, isso. Uhum. Você tinha participado do livro da Débora, né? Isso, da Que Débora é- Toni. De Maria até nós? Ou foi o Isso. primeiro? Foi Não, de é Maria até nós? Nós. Que você É de participou, né? Eva Esté e eu participei de Maria da Nossa, Uhum. que é o segundo. E aí eu participei também, foi super legal. Foi minha primeira experiência, assim, numa editora, né? Porque o livro foi lançado pela Thomas, eu amei a experiência. Eu gosto muito do Teve um pessoal da lançamento Thomas. que você participou, Teve um né? lançamento. E você ser autora de uma editora, assim, ser autor é difícil.
principalmente se sustentar em qualquer uma dos formatos. Porque a maioria desses autores de editora, aquilo não é o trabalho deles, né? É tipo assim, eu sou um pastor, eu sou psicólogo, isso aqui é o dinheirinho de bala, tipo assim. E a gente... Principalmente aqui no Brasil, a maioria das editoras começou a publicar gente que é escritor por profissão agora, né? A maioria das editoras cristãs publica pastor, né? Publica gente que nem é escritor e nem é nada e tá lá achando que escreve livro. Ai, desculpa, falei. Fala, e que nem escreve, né? Ai, não escreve, não sabe outra nem pessoa pede, não tem, pede outra pessoa pra escrever. Contratou outro lá pra escrever. Eu, hein? Pior que expõe eles, né? expõe eles. Preguiça, fala mesmo, gente. Aqui, esses dias vi uma lá assim, influencer. Ai, gente, vou lançar meu segundo livro. Eu tô assim, querida, você não é escritora, querida. Nem o primeiro você que preguiça, mas tudo bem. Foi chat GPT que escreveu isso daí. Olha, me dá uma... Enfim... Calma, desculpa, contenha-se, continua, Sara, continua. Ela é escritora. Mas é esse desafio, né? Porque a gente tem as próprias editoras, às vezes, acostumadas um pouco com isso. Esses autores que, tipo assim, eu tô escrevendo aqui, ganhando uma coisa a mais. E quando você se coloca no lugar, tipo assim, não, isso aqui é o meu trabalho, né? Tipo assim, eu quero viver disso. É um grande desafio, mas o Senhor tem dado muita graça, assim, eu acho que a vida do artista é de milagres, né, pelo menos é o que tem sido. A gente, quando a gente para pra olhar, a gente fala, é o Senhor que vem sustentado mesmo. Mas eu fico muito feliz de ver que era um sonho, né, ainda é um sonho, ganhar dinheiro com livro, viver disso, entendeu, vivo do Senhor. Mas assim, hoje já é muito diferente do que era 3, 4 anos atrás, Total, né? Exato. Eu acho que é isso também, uma coisa que uma outra autora que foi publicada falou comigo, é que a gente nunca para de esperar por alguma coisa. Quando a gente é independente, a gente quer ser publicado por uma editora. Quando a gente é publicado por uma editora, a gente quer que o nosso livro venda ali 10 mil cópias. E a gente sempre tem alguma coisa que a gente tá esperando, né? E aí depois, eu quero que seja transformado num filme. Eu quero que seja traduzido para outros idiomas. Exato, a gente nunca para de ter algo, né? Mas é totalmente diferente, assim, eu acho que pra mim uma das coisas mais recompensadoras, duas coisas, de ser publicada, é o fato de que o meu livro está em todos os lugares do país, assim, então que isso é muito bom. Isso é muito legal, velho, de uma pessoa que, tipo, eu vou nas livrarias, fico procurando, assim, aqui, eu conheço aqui. Então isso é muito legal, tipo assim, saber que é uma pessoa que tá lá do outro lado, ela leu o livro, ela foi impactada por ele. E a segunda parte mais legal é que eu não preciso fazer o envio, porque quando eu era independente, eu errava direto. Eu enviava o livro pra casa errada, eu enviava 2 livros pra mesma casa. Aí o livro do autógrafo do João chegava na casa da Ana. Era Nossa, Deus. Então é um dos meus alívios. Mas eu sou a Carla, não é só o João. O que tá acontecendo? E aí hoje a pessoa recebe, posta o livro, gente, chegou na casa dela, nem fui eu que vi. Então tem sido muito recompensador, assim, e de tudo que mudou, eu acho que foi isso, principalmente a publicação, né, a FEFIC também, o escopo da FEFIC. Vitral tava ano passado na FEFIC, com vários episódios que foram super legais. A gente fez 7 episódios lá, cobrindo. Né? Tão legal. Mó loucura das gravações também. A gente tinha comprado esse gravador que tá ali, inclusive. Olha, mas não tinha chegado. A loja enrolou sério? pra caramba. E aí a gente teve que arrumar outra forma. Fomos pegar uma mesa de som emprestado, que era um caial gigante. Mesa velha. E aí um tanto de microfones. Esses microfones aqui, esses microfones aqui a gente comprou depois. A gente comprou nesse ano. Na época a gente foi pegar microfone emprestado, cada microfone era de uma pessoa diferente, cada cabo era de uma pessoa diferente. Aí a gente pra baixo, pra cima, indo na casa das pessoas pegar o negócio aí, e tal. Aí montando lá, e aí, e assim, durante a gravação, assim, eu ouvindo o convidado e orando, assim, Deus abençoe que grave. É muito que não trave o computador, que não sei o que. Que não trave o computador, que o áudio esteja ficando bom, que não tenha ruído. A gente gravando com o Marcos Almeida, assim, né? Aí o celular caiu, né? Que tava filmando ele. Caiu assim. Sabe aqueles menorzinhos assim, né? Sim. Aí ele agora, vai escorregando. Sim. Agora a gente comprou tripés novos também, que segura melhor. Legal. Sim, na época era um tripé que tava assim emendado com fita isolante e tudo. Ai, Deus. E aí o celular não segurou direito. Aí caiu. Histórias. Aí o Marco até perguntou se a gente queria. Vocês querem usar o meu? Você coloca o meu e tal. Aí ele falou assim, esses trenzinhos assim mesmo, às vezes ele solta assim, com paixão, né? Pois é, e então, tipo assim, foi muito legal de ver o caminho, né? Aprendi aí a falar pras câmeras. Olha só. Tivemos mais uma FEFIC e fui publicada.
Graças E a agora Deus. vamos pra terceira FEFIC, Vamos São pra Paulo. terceira edição de Meu São Paulo. Legal que a gente conversou em janeiro e você ainda tava assim, ainda não consegui um lugar pra fazer Você FEFIC. lembra? Né? Foi... Não, esse ano foi uma Aí loucura. passou um mês. Aham. Gente, já temos lugar. É em São Paulo. Tipo assim, a gente teve o retiro da FEFIC em dia 30 de janeiro. E era pra eu ter um lugar, era pra eu ter alguma coisa pra passar pro pessoal no retiro da FEFIC. Uhum. E Eu não lembro que até tinha- o pessoal você lembra? perguntou Todo mundo- quando tava terminando. Falou assim, agora você vai divulgar? Aí eu falei, não, Passaram, gente, então. não tem. Não, vai ter, E isso foi muito louco, porque, tipo assim, em janeiro o Senhor começou a revirar mesmo a minha vida e mudou muita coisa. E aí o Senhor falou, São Paulo. Aí eu falei, São Paulo? Meu Deus do céu, tem misericórdia. Como assim, São Paulo, Deus? E eu lembro que foram passos de fé mesmo, né? Quando teve retiro, eu já sabia, ó, que ia ser São Paulo, mas eu não falei. Eu acho que eu não falei. E aí eu não sabia nada. Eu falei, Mas você ainda não tinha o lugar em si. Não, eu não tinha um o lugar. espaço pra eu ser não São tinha um Paulo. lugar. Eu fui pra São Paulo sem ter o lugar na semana que eu visitei a Mackenzie, assim. Ah, é? Você foi pro São Paulo? Eu vou sair andando aqui, vamos ver. É, vamos ver, acho que Quase- não tem lugar. Quando eu comprei a passagem, eu não tinha. Eu posso contar Por esse favor. testemunho? Pode, Esse testemunho claro, é por legal. favor. Esse testemunho é legal. Eu sou apaixonada pela Mackenzie, né? Eu fiz vestibular pra lá 2 vezes. Passei Ah. nas 2 vezes. Não fui nas 2 vezes, mas tudo bem. Mas eu amo muito a faculdade, assim, sempre gostei. E aí, chegou dezembro do ano passado, eu fui lá, porque eu tava indo pra São Paulo por alguns compromissos. E eu falei, eu vou tentar o vestibular da Mackenzie de novo, só pra ver o que dá. E era em que você tava tentando? Letras. Ah, é? Aham. E aí eu passei, inclusive, não estudei nada, dormi, cochilei no meio da prova, foi sem querer, mas eu cochilei. Olha só. E o pessoal lá. É porque assim, Suando pra fazer a prova. as coisas pra ela em sonho. Então ela Isso, teve é. que dormir pra É conseguir verdade. responder as Deus me questões. fala aqui, por favor. Exatamente. E assim, passei em 11º lugar em letras, mas não consegui entrar porque é universidade particular, né? Então eu teria que ter uma Uhum. bolsa e tudo. E se sustentar em São Paulo Exatamente, ainda, né? duas coisas que, né? Não cheguei nesse ponto ainda. Mas foi legal, assim, porque no início eu fiquei, Deus, eu não sei por que eu fui. Não sei por que eu tentei, se foi pra eu passar e pra eu não ir, né? E aí depois eu fiz as pazes com isso, com o Senhor, assim. Falei, Deus, amém, entregue nas suas mãos. E eu, em dezembro, não sabia nunca que eu ia sonhar. Se você tivesse falado pra mim, Sara, ano que vem você vai fazer a FEFIC aqui, nesse mesmo lugar, na Mackenzie. Mas A eu não prova ia foi lá? acreditar. Na prova A prova foi foi lá? lá, Ah, tá. no campus, onde vai acontecer a FEFIC, né? E aí chegou janeiro, o senhor começou a falar comigo sobre São Paulo. E aí a primeira coisa que veio no meu coração e na minha mente foi a Mackenzie. E eu comecei a orar. Falei, Deus, eu queria tanto a Mackenzie. Imagina a gente fazer a FEFIC na Mackenzie e tudo. Entrei em contato, assim, com todo mundo que eu conhecia de São Paulo. Falei, gente, vocês têm algum contato com a Mackenzie? Vocês têm alguma forma de me contactar? O pessoal, Sara, não tem como, lá é mais difícil. E aí, eu fui falar, eu larguei de mão, falei, Deus, amém, então, tudo bem, né, o Senhor que tá no controle, eu entrego pro Senhor, vou procurar qualquer lugar pra fazer, só de eu conseguir cumprir o compromisso de fazer em São Paulo, conseguir cumprir essa missão que o Senhor tá me dando, já vai ser lucro, né? Vai ser na praça aqui. É, tá tipo bom, assim, já fiz vamos em São Paulo, aberto dei o aqui. meu passo, É isso. entendeu? Concretizei. E aí eu mandei mensagem pra um pastor de uma igreja menor, uma igreja presbiteriana, pra ver de fazer na igreja dele. Falei, pastor, a feira é assim, né? A gente viu que você tem um espaço legal e tudo. E aí ele me responde bem assim: nossa, que bênção, amei o projeto, eu achei sensacional, assim, eu queria muito estar recebendo aqui na minha igreja, aí eu já fui desanimando, né? Mas eu acho que aqui não comporta, eu acho que é um evento que ele precisa de uma visibilidade maior, por isso eu tomei a liberdade de falar com meu amigo fulano tal, que trabalha no Mackenzie, porque eu acho que lá seria um ótimo lugar pra fazer a Que feira. isso? Olha só, olha como é que Deus age. Eu né? não falei com ele do Mackenzie, tipo assim, Nossa. e aí foi através desse pastor que o Uau. Senhor usou a vida dele, que a gente conseguiu e vai estar fazendo lá esse ano, né? Um espaço que é referência, assim, muitas coisas. A Sim. localização é bem central e é bem bonito também. Sim. E a gente vai estar lá com muitos convidados especiais. Pastor Emílio, que foi ano passado, Veio no vitral. que foi no Vitral, olha aí. Muito ó. legal. Brother nosso. A Fernanda Vitivisky, o Rodrigo Bibo, o Douglas Gonçalves. A gente vai ter uma galera, assim. E vários autores independentes também, autores publicados por editora. Sim. Então, pela graça do Senhor. Você e tá... falou no início que vai ter 18 editoras. Vão ter 18 Uau. editoras. É, Vão ter- autores, assim, de perder a conta, né? Porque tem muito autor que vem pras não, editoras, exato. mais os que tem stand. Autor geral, eu nem sei a conta total. Mas Autor passa de 100. independente, a gente tem
50 e poucos. Uhum. Mas eu acho que com todas as editoras, porque a gente vai ter, ó, vamos lá, eu nunca lembro todos, mas eu vou falar os que eu lembro. Vai ter Thomas Nelson, Mundo Cristão, Quatro Ventos, Ciranda Cultural, Jesus Copy, Purpose Paper, que é uma papelaria, Sim. tô tão feliz. Muito legal. Né? Qual que é outro? Café com Deus Pai. E aí a gente vai ter várias editoras menores também, Up Books, Coerência, Lion, que era 100% cristão, Sim. sabe? Sim, dos quadrinhos. Isso, os devocionais Eles vão pop. estar lá, que legal. Eles vão estar lá. Devocionais de cultura pop, a gente vai ter um concurso de cosplay. Olha, Inclusive, legal. no sábado. Uma galera mais, deve ter mais umas 6 editoras nisso. Então a gente já passou aí, já bateu de 18, né, editoras. Uhum. E, poxa, Uau. primeira edição não conseguiu nenhuma, né? Nenhuma editora pra estar presente. Então é um escopo bem grande. Tanto que cresceu tanto a FEFIC quanto a ficção cristã no Brasil, né? Tipo, quando a gente começou a conversar lá no café, em 2022, não tinha quase ninguém publicado, assim. E agora várias as editoras cristãs grandes aí, todas publicando autores, né, de ficção cristã. Uhum. Né, você tá aí publicado, tem várias autoras novas aí sendo publicadas também, Pois então é incrível esse movimento que tá acontecendo, né? A Mundo Cristão e a Thomas estão investindo muito. A gente tá tendo livro de ficção cristã vendendo demais, assim. E batendo recorde de vendas, alguns, né? Batendo recorde de venda, tá na lista mais vendidos da Veja. Aquele da... Corajosas. Corajosas, Elas vão né? estar no sábado. É. As autoras, aham. Legal. Foi um dos livros mais vendidos do país ano passado, assim. Sim. Sensacional. Então a gente tá vivendo Muito um tempo massa. muito especial, assim. A sensação que eu tenho é que 2 anos atrás, quando a gente gravou o episódio, quando teve, né, começou os encontros, a gente tava vislumbrando só um pouquinho do que Deus ia fazer. A gente tava plantando as sementes mesmo. E em 2 anos Deus mudou a cena, Deus mudou o cenário totalmente, assim. Imagina daqui a mais 2 anos. Imagina. Chegar no episódio 200, vamos gravar, você vai ver também. Fechou. E aí a gente conta. É isso. Que doideira. Aí a Sara, quem é você mesmo? E você é quem? Não, você é quem? Nossa, eu tenho que mandar mensagem pro Vinícius Gouveia. Bem humilde. É isso. E aí, Adelita? Ai, mudou? gente, então, Adelita se queira, se não queira. Sim. Se queira, se não... Que bobeira. Então, o que mudou até lá? Muita coisa mudou. Você formou... Eu formei Olha aí, ó. bacharel em interpretação teatral, o meu projeto de pesquisa, até no outro podcast eu tinha falado sobre isso, que eu pretendia fazer, né? E fez? Meu trabalho meu trabalho de conclusão de curso foi a câmera como dispositivo no processo de criação teatral, então a gente entrava um pouco com essa linguagem híbrida, né? Com a câmera e com essa linguagem cinematográfica. Ela assistiu. Eu chorei. Eu queria ter assistido. Eu dancei. Você dançou? Porque teve uma hora que a gente foi todo mundo dançar. Não dá spoiler, não dá spoiler. É isso. O nome da peça é Despedidas em Tons de Amanhecer. O trabalho de pesquisa foi isso, né? A questão da presença da câmera e como isso afeta a interpretação, né, diretamente. Então acontece o experimento cênico ali, quando acontece a intervenção dessa câmera com aquilo que é registrado naquele momento. E foi muito interessante, assim, eu quase, né, endoideci, porque além de a gente ter que montar, construir um espetáculo, a questão da dramaturgia e tudo mais, e apresentar, estar em cena, a gente precisa escrever um artigo, né, teórico que vai a respeito daquilo que você está querendo experimentar lá, e aí depois você tem que fazer a defesa da banca e tudo mais, e no meio então desses... São 3 grandes trabalhos aí desde Esse é uma coisa muito doida, assim, eu tava quase tipo, gente, eu não vou conseguir, e ainda no primeiro dia de apresentação, na verdade, eu tive um pequeno acidente e aí nos outros 2 dias de apresentação, eu tava com uma queimadura na córnea, apenas. Lembro disso. Tudo acontece junto, assim, uma das pessoas da banca também ficou doente, não pôde ir, teve que vir outra professora para fazer a leitura do artigo, assim, de última hora e tal, enfim, tudo que pode acontecer, acontece, né? E aí foi uma experiência muito, muito bonita, né, foi a apresentação lá na UFMG, onde aconteceu, então, essa defesa dessa banca, essa apresentação dessa peça, e
o meu desejo é levar adiante, se tudo der certo, final de julho vamos reapresentar. Por favor. Por favor, acompanhe as redes sociais, Vamos. @Adelita Siqueira e @Despedidas em Tons de Amanhecer. Ah, você Então, lançou uma página da peça. tem. Ela Ué, tá não sei se eu segui. ela tá lá um pouquinho assim, esquecidinha, porque eu tá. não ia retomar. Uhum. Porque ela não ia retomar. Porque dá trabalho, gente. Fazer teatro dá trabalho. Eu tenho 6 Instagrams. Entendeu? Você Eu te acredita? Sério? entendo. É uma Meu loucura. Deus. 6? Eu entendo, Não, porque eu dependendo do também. trabalho que a gente faz, o personagem que é pra divulgar, é isso. Qual que é? Eu tenho o meu, o do Vitral, aí tem o da Tamareira, o da Sara Faz as Malas, do Vovô Eusébio. Meu Deus. Mas aí, Nossa. a Júlia, minha noiva, ela usa pouco rede social. Só que ela falou assim, eu queria postar as coisas, divulgação Aí, ó. das coisas que você faz lá, só que eu não fico usando tanto. Aí o dela tá conectado no meu também. Aí eu Tá posto as zoando. minhas coisas, então você vê ela postando assim, Ah. oi gente, coisa do meu noivo aqui e tal, maravilhoso. Tá? É eu escrevi sobre mim mesmo. E ainda coloco um coraçãozinho. Ai, Olha, gente, tá executando vendo? só. É pra isso que Socorro, serve ter um Deus. noivo? Será que é pra isso? Basicamente. Não, é brincadeira, mas é isso, porque a gente, né, é a rede social e tudo aquilo que dá pra gente poder divulgar, mas a minha rede social da peça tava um pouquinho lá abandonadinha, porque não tava, né, querendo retomar por isso, porque dá trabalho, fazer teatro dá trabalho, é trabalhoso, você não tem, às vezes, pessoas ali, nessa parte técnica e burocrática pra te auxiliar, não que não haja pessoas capacitadas e nem que não haja pessoas que queiram fazer, mas visto que, no meu caso, é uma questão profissional também, eu preciso minimamente pagar essas pessoas, e às vezes nós não conseguimos nem pra gente. Esse é o rolê. Então, assim, esse é o rolê, é muito Total. desafiador. Mas a peça está aí, se tudo der certo, a gente reapresenta final de julho, então espero, né? É diferente daquilo que a Adelita faz nas igrejas, então, assim, bem diferente, acho que poucas pessoas do meio cristão que foram me assistir na UFMG, acho que acredito que elas gostaram, Eu gostei. mas elas viram uma outra forma de interpretação, Sim. uma outra linguagem, porque eu, particularmente, eu não costumo separar muito, tipo, quando alguém pergunta, você faz teatro cristão ou você é uma artista cristão, não sei o quê. Eu faço teatro e entendo o público para quem eu estou falando, né? Então, assim, se eu estou lá num ambiente eclesiástico, eu vou falar com aquelas pessoas dentro daquele tema, né? Vai ser dentro de um contexto bíblico, cristocêntrico, é disso que eu vou falar. Se eu estou em outro lugar e é um outro público, então a minha linguagem, a minha forma vai ser outra, ainda que a minha essência, ela permanece aqui. Então, e isso vai sendo evidenciado, E né? essa essência continua, porque eu percebi, foi isso, tipo assim, eu peguei totalmente essa mesma essência, Pega, né? não pega? Você pega. Quem Olha aí. entende. Então, assim, Entendeu? e foi uma experiência muito, muito bonita, muito enriquecedora. Eu tenho essa peça, ela originalmente foi concebida para ser uma trilogia, né? Uau, Então, olha aí. pois é. Então, Despedidas em Tons de Amanhecer é pra ser a primeira. E aí tem mais meu Deus. duas. Aí depois tem o Entardecer. Tem Despedidas em Tons de Entardecer, então não. Aqui, sei. Crepúsculo. Não, tipo isso. Não sei. São Não 7. sei em quantos tons será aí, mas vão falar de outros temas mais Legal. ligados a isso, a vida, a você viver e desfrutar a presença de quem você tem, né? A pergunta, né, que a peça traz a gente deixa de pertencer depois que vai embora, então ela vai trabalhar essa questão das despedidas, mas dos encontros da presença, né? Que é um tema que é da minha vida, né? Então a gente acaba trazendo isso. E deixa eu ver o que mais que me aconteceu. Gente, teve o livro Carta Borrada, que ele já existia, mas agora o que acontece? Esse ele levou, não levou no primeiro episódio? Eu não levei o livro. E aí eu pensei assim, vou levar hoje. Cadê? Meu Deus. Tu traz o 200. Então, vou trazer. Aí vai lá buscar, ué. Então, pois é. Aí o que acontece? O livro Carta Borrada, gente, só tem 50 unidades. Então, eu estou escolhendo para quem eu vou vender o livro. Mas o que acontece? Ele é um livro que, como aborda, né, questões relacionadas à saúde mental, ele é um conto. E ele sempre me surpreende, porque às vezes ele tá lá quietinho, eu nem divulgo muito, e de repente aparece alguém que fala assim, nossa, eu li o seu livro, mas isso, e a pessoa começa a falar umas coisas que eu fico, gente, mas você notou isso? Tem isso mesmo? Deixa eu ir lá nessa página. Eu falei assim, olha, não é que eu escrevi isso aqui? E é muito legal, porque eu acho que esse livro,
A intenção mesmo primeira dele é que ele fosse como uma ponte também, uma porta, para que as pessoas pudessem buscar ajuda, para que as pessoas não precisassem, né, adoecer. Então, esse é um livro que chega. Tenho planos aí para outras coisas ligadas ao livro, e a Sara, que é escritora, mentora, que vai me orientar, mas vamos ver cenas para os próximos podcasts. Próximo episódio vai ter o novo livro da Adelita aí, nome de E Jesus. estou lançando agora, não é um... Ai, como é que é o nome? Não sei. Não é um curso, não é... Não, eu já dou. Bom, ela falou que é mentorias. Gente, dou mentorias de ensaio, de direção para cenas curtas, assessoria de ensaio, que eu chamo, né? Tanto legal. Individual e também faço algumas mentorias em grupo, enfim, me chamem. Arrasou. Mas o que eu ia falar, que vou lançar em breve, não é um curso de teatro, tá, gente? Não é isso. É um manual prático, não seja uma cópia. Aí é um livro isso? Esse não, é em vídeo. É por isso que eu não tô falando que não é um curso, mas sei lá, são mini aulas, mas não são aulas, são dicas mesmo. É porque a pessoa pensa, vou comprar um curso de teatro. Não. Okay. Então, o que é o manual prático, não seja uma cópia? Porque muitas pessoas veem lá os meus vídeos lá no YouTube, nos monólogos. Esse é um conteúdo voltado pro ambiente eclesiástico, para as apresentações que acontecem em igrejas, porque as pessoas veem lá os monólogos no YouTube e elas querem reproduzir esses textos lá na igreja. Inclusive, um cara que eu citei que conheceu o Vitral e aí foi conhecer outras coisas, ele te viu sua entrevista e aí foi ver seus vídeos e fez contato com você depois pra pegar um texto seu pra fazer na igreja dele. Olha só que interessante. Ele fez o caminho lindo, tá? Olha de isso. Parabéns, gente. É isso mesmo. Lindo, porque essa é a ideia, que a pessoa veja lá o livro e ela venha e solicite essa autorização. E aí a pessoa pensa assim, mas se o vídeo tá lá no YouTube, por que tá lá disponível pra todo mundo? Por que eu tenho que pedir a autorização? Verdade, você não tem que nada. Você é livre, você não tem que nada. Mas é Contudo, educado. se você puder, conforme estar lá tá lá na instrução, na descrição do vídeo, se você puder, tiver essa hombridade, vai lá e solicita a autorização, porque tem a questão de direitos autorais, de plágio, e aí... E dê os créditos, né? Faz um negócio lá. Os créditos autorais, no mínimo, Fala né, que- gente? que Inclusive, dinheiro que é, existe né? uma lei que nos protege em relação A a isso, mas justiça vai atrás não vamos de nem vocês. entrar nessa É isso que ela tá questão. falando. É isso que eu tô querendo dizer. Que plágio Minha advogada crime. fará contato E com crime vocês. E daí o que acontece? As pessoas vêm e solicitam, então, muitas pessoas fazem isso e eu mando um e-mail lá com o texto e a autorização. E já há um tempo eu venho percebido que as pessoas... Às vezes elas têm dúvidas de algumas coisas que elas acabam perguntando. Aquela trilha sonora que você usou. Você usou uma imagem no telão que é assim, como que eu consigo isso? Algumas dúvidas. E às vezes as pessoas também me marcam lá nos vídeos das apresentações delas. E às vezes eu não consigo ver tudo, mas quando eu consigo, dou uma olhadinha. Ai, nossa, são tantas pessoas que eu não consigo ver tudo. é por Desculpa, isso, gente. é por- Quem é você? Não é por Desculpa, quem é isso. Esse você? espírito, sai do fake, Madison, sai do Não fake. não consigo ver tudo, calma, não consigo ver tudo primeiro, porque eu não fico, às vezes, muito na rede social, eu tenho diminuído esse ritmo, esse último ano, muito mesmo, e segundo, porque às vezes o perfil da pessoa é bloqueado, então às vezes ela marca o meu arroba, eu não consigo tá. ver, e às vezes a pessoa até vem lá, você viu isso assim, eu não vi, porque é fechado, eu não tenho como ver, mas quando eu vejo algo que eu fui observando também, que além dessas dúvidas que as pessoas tinham práticas, eu via que às vezes as pessoas tinham a preocupação de fazer igualzinho do jeito que eu fazia no vídeo. Então, a ideia do manual prático, não seja uma cópia, porque é justamente isso, você não precisa fazer do jeito que a Adelita Siqueira faz. Pô, eu acho legal a gente comentar aqui também, né? Do que aconteceu ao longo desses 100 episódios da gente ter amadurecido da compreensão mesmo, né? De fé e cultura e tudo mais, né? Tanto que a gente teve de aulas aqui, né? Aulas e mais aulas. Verdade. A gente organiza Isso é legal, o conteúdo vital num, tipo uns campos, né? E aí tem um campo sociedade, missão, cultura, música, artes cênicas, literatura, teologia e comunicação. Eu acho que são esses. Não lembro se falta mais algum. Olhando pra mim... Mas assim, é de ciência Eu que também. não vou Tem lembrar ciência mesmo. também. De ciência teve poucos. Mas de cada um desses campos a gente fez pelo menos uns 10 episódios. E o tanto que veio gente aqui das mais variadas áreas, né? De que a gente pôde aprender com essas histórias Eu incríveis. observei. E é muito legal, assim, ver o quanto que tem
irmãos nossos aí, cristãos, em áreas muito diversas e conseguindo dar uma contribuição muito grande, né? Destacando alguns, né? A gente já trouxe o Rodolfo Mourim sozinho e depois com o Marcos Almeida e depois ele veio no Vitral na Cidade. Aí tem dele na roda de conversa e uma palestra dele. Tem a roda de conversa sobre o cristão e a cultura brasileira e a palestra dele. O Rodolfo tá competindo com essa. Sim, é verdade. Quem aparece mais no Vitral. Eu tô um pouco assim, tô chateada, tá? Vou xingar muito no Twitter. Como é que diz? É uma falta de desrespeito, não é? Não, segunda vez que eu venho não só, fala gente. Não, assim, aqui, ó, lágrimas. Não fala não, que a gente chama, hein? Você vai ver. Mas o tanto que a gente teve, assim, de conhecimento, assim, a partir do Rodolfo, né? De que ele trouxe pra gente, que não só pra gente, né? Mas para os artistas cristãos no Brasil, assim, de a gente ter uma base de saber por qual caminho ir com a nossa produção artística e cultural, o tanto que ele tem influenciado, assim, né? Além do Rodolfo, assim, a gente fez muitos episódios com os meninos do Efeito Prisma, né? Deve ter uns 5 ou 6 no total. Tem um que eu gosto bastante, que é o da Reforma Protestante, a influência cultural da Reforma Protestante, que a gente fez com o João Pedro, do Efeito Prisma, e a Manu, do Nefi, e que também, né, tem alguns insights muito legais lá. E é legal ver gente de várias... pegando, assim, algumas áreas diferentes, né? Tem um episódio que muita gente comenta do Elton Santiago, que ele trabalha no FMG na produção de vacinas, né? Então, essa vacina que tem da Covid, que a FMG está produzindo, ele que coordena ali a produção. Tem a vacina da dengue, que agora a UFMG também está produzindo, e é um cara crente que está ali dentro, assim, né? E, assim, dos últimos anos a gente teve tanta discussão, assim, de coisas de vacinas, né, do meio cristão. Olha ali. E é um cara crente que está produzindo a vacina ali. E muito didático, foi muito legal a conversa com ele. Eu falei desse episódio pro Uber hoje, inclusive. Por causa do... Não me pergunto como chegou esse assunto, mas chegou. Mas eu falei com ele, porque é um episódio muito marcante, assim, por causa dessa expansão mesmo, de assuntos e tal. Foi a nossa ideia, porque a nossa ideia de nós dois, cada um, era ter um podcast, né? Cada um ter o seu podcast. Olha só. E aí a ideia era do Madison focar mais em escritores, mas trazer artistas de outras áreas de vez em quando, né? Sim, sim. E eu ia focar muito na música, assim. E aí a gente percebeu que juntando isso ia dar algo muito mais interessante e ampliando essa visão também, né? A gente foi para esse lugar de fé e cultura mesmo, que na verdade é tudo, né? Quando você fala de cultura, você tá falando de tudo. E aí como que os cristãos lidam com essas diversas áreas de conhecimento, e eu fico pensando sempre assim, como que a pessoa que tá ouvindo, às vezes, essa diversidade é legal por isso também. A pessoa que tá ouvindo, às vezes ela tem uma dúvida exatamente sobre aquilo, sobre aquela profissão que a pessoa tá falando ali, né, que o convidado tá falando, ela tem uma dúvida sobre a vocação dela naquela área exata, e aí as pessoas contaram testemunhos diversos aqui, né? Sim. Deus falou comigo de tal forma, ou, sabe, não foi, ou foi audível, não foi audível, eu fui caminhando um dia, né, o Jonathan falou aqui, eu tava caminhando, sei lá, umas coisas assim, uns testemunhos. Do Jonathan, eu lembrei agora que ele viu a lua, ela tava no estado minguante e tinha uma estrela no meio da lua. Aí ele só olhou, beleza, continuou andando. Aí depois, mas não tem nenhuma estrela que dá pra ver se a lua tiver. A lua estaria tampando. Aí ele olhou de novo e ficou vendo aquilo. Aí que ele percebeu um chamado de Deus, foi olhar a bandeira que tinha aquilo. Entendeu? E percebeu a direção de Deus para ir para aquele país como missionário. Uau! Entendeu? Uma Qual coisa país muito que louca, né? assim, que ele teve a visão e ele viu aquilo no céu. E ele tava Que olhando, legal. tava vendo aquilo, né? Você lembra qual é? O país? Não lembro. Ai, Não lembro sei também. Agora eu fiquei curioso. Não lembro. Não sei também, não me lembro, mas Ouça um episódio que lá Sim. ele... Eu ia aproveitar, então, isso que vocês falaram, primeiro, que bom que vocês não foi cada um para um lado e vocês resolveram se unir para fazer, né, o podcast, porque eu acho que isso agrega muito, porque por mais que um pode ter mais propriedade num assunto e o outro nem tanto, mas aí vem as perguntas honestas, né? Eu não sei o que é isso, como é que é isso? Como é que funciona isso? Então eu acho que isso é legal, porque vocês se complementam muito e é gostoso de ouvir essa conversa, de como vocês conduzem. Mas eu queria fazer uma pergunta, aquela assim, já me transformando numa entrevistadora aqui, ó, do Vitral, me contratem. Como vocês veem diante da jornada de vocês até aqui, como, né, vocês
venha esse caminho, mas o que vocês desejam pro futuro? O que vocês planejam? Qual é a expectativa pros próximos 100 episódios? Sim. Uma coisa que eu fiquei pensando, né, até de ouvir a história, principalmente da Sarah com o Fefic e tudo mais, é de ver o progresso de coisas que a gente tem construído aqui, né? Então, assim, nesses 100 próximos episódios, a gente vai estar conseguindo conversar com outros autores, por exemplo, cristãos de ficção, e que estão vivendo um outro momento, né? Quando a gente estava tendo as primeiras conversas, a gente estava falando de a gente precisa ter mais autores escrevendo, a gente precisa de espaço nas editoras. E agora tem algumas coisas que a gente estava querendo, e agora a gente tem mais espaço nas editoras, tem um evento grande, tem visibilidade, né? De teatro, assim, também, né? A gente conseguir ver mais movimentações acontecendo, né? E de poder trazer gente aqui e falar que tô fazendo essa peça aqui, não só de gente de BH, né? Sim. Cristãos produzindo boa cultura ali no teatro também, do cinema, né? Poder trazer gente do cinema aqui, da música, né? Então, assim, a gente vê o crescimento disso que a gente está propondo de discussão, né? Tanto de pessoas que estão produzindo arte, quanto de equipar os artistas cristãos e, né, pessoas de outras áreas também, com a visão que a gente tem trazido dentro do Vitral, né? Da nossa relação do cristão com a cultura, né? Para além disso, teve um episódio recente que a gente falou de uma teologia do domínio, né? Foi com o Cacá Menezes, né? Que cresceu muito no meio evangélico, da igreja dominar, que a gente não tem que tomar o espaço, que é nosso por direito, que Deus nos deu, temos que subjugar, e aí colocar a fé cristã goela abaixo do povo, porque eles têm que aceitar, porque o Brasil é um país cristão, e não vão atacar as nossas famílias. Vou fazer um corte disso. Então, assim, a gente não quer isso de uma teologia do domínio, mas de ter a teologia do mandato cultural, das esferas, né? Do serviço, né, que a gente falou muito aquele dia. Da gente poder servir enquanto cristãos para a sociedade. E a gente tem, no momento atual, né, de igreja brasileira, servido pouco a sociedade mesmo com a nossa produção cultural, né? A gente participa pouco. A gente tem muito a contribuir, né? Na hora de discutir as leis do nosso país, a gente tem muito embasamento que a gente poderia ter para contribuir, e acaba que a gente fica sempre nos mesmos pontos, né, da discussão, e sempre reagindo às coisas que acontecem, tipo, olha só que absurdo, o partido tal, o político tal tá fazendo isso, e não sei o quê, né? E a gente tem proposto pouco, né? Então, uma coisa que eu sonho aí para esses próximos 100 episódios, né, é que a gente esteja contribuindo nesse movimento, assim, que Deus está fazendo também, assim, no Brasil. Não é só a gente, né? Tem muitas outras iniciativas, né, acontecendo, né? Muita gente discutindo isso. Tem grupos de estudo diários, assim, né? A gente trouxe o pessoal do NEFI, né? Eu participo do grupo de WhatsApp deles, tem coisa de 200 pessoas, e aí eles têm os grupos de estudo de cada área, né? Dentro da BC2 também, que eles têm vários grupos de estudo, então tem muita gente discutindo áreas aí de filosofia, de ciência, de arte, de psicologia, né, das mais diversas áreas, e a gente poder contribuir e trazer essas pessoas para mostrar o que elas estão fazendo, né, vai ser muito legal, e ver o progresso, o crescimento disso tudo. Amém. Amém, muito bom. Então, eu tenho um sonho, né? I have a dream. E o meu sonho tem a ver com o que eu faço no Vitral e tem a ver com o que eu faço lá no Cena Vista também, que é realmente uma cena, né? O meu sonho é que haja uma cena. O que eu quero dizer com cena? Algo efervescente rolando, né? Que não seja apenas num ponto, sabe? Que não seja apenas uma pessoa que está fazendo uma coisa lá longe. Tem muito a ver com o que o Madison falou, né? Mas nesse aspecto das coisas se conectarem e de a gente poder ter escolhas, sabe? Então, vários movimentos fazendo várias coisas, diversas formas, com ênfases diferentes e tal. No Vitral, no Cena Vista, por exemplo, o que a gente sempre sonhou foi ter mais artistas cristãos fazendo música, não necessariamente para dentro da igreja, né? Não necessariamente congregacional e tal. Por favor. Né? Para cantar sobre o dia a dia, cantar sobre as coisas que eles acreditam, com valores cristãos e etc. Eles não vão negar isso, mas cantando sobre o dia a dia, né? Sobre coisas comuns. E aí o nosso sonho é que hajam não só nós ali, sabe? Aquele grupinho assim, mas que as pessoas tenham vários lugares para beber disso.
que as pessoas não precisem, por exemplo, esperar o artista tal vir de São Paulo uma vez por ano para assistir o show de alguém legal, assim, que eles curtam, sabe, nesse lugar. E geralmente é assim, né? A gente fica meio nesse circuito, esperando as coisas virem e tal, mas a gente já tem muita coisa boa aqui, né? Então, meu sonho pro Vitral, junto com o do Cena Vista, é que a gente consiga levantar palcos, sabe, para essas pessoas, construir palcos para essas pessoas, porque as pessoas já estão aqui. E é muito impressionante, assim, eu vejo pessoas muito incríveis, com capacidades enormes, mas às vezes sem o palco, sabe, sem o lugar para elas demonstrarem esse talento. Então, meu sonho é que hajam esses palcos, que a gente seja parte da edificação desses palcos, mas que depois a coisa vá caminhando, né, para além de nós, assim, é sempre essa ideia, né. Então esse é meu sonho, assim, sabe? Eu acredito muito que isso pode acontecer, assim, a gente falou do céu, Som no Céu, né? Que era meio esse momento mesmo, assim, sabe? Uma coisa meio de estoque de crente, né? Sim. Sem, né? Enfim. Que essa coisa, cara, a gente tá vivendo um negócio, sem a parte romântica também, né? Mas no sentido de, cara, a gente tá levando a sério. E falar só mais uma coisa. Mais 10 minutos, tô usando. Eu fui no Vocari recentemente, né? Ai, um evento, para quem não conhece, evento de vocação e missão. E foi muito impressionante como que eu vi o fato das pessoas, como que elas levam a sério. Eu já sabia disso, mas é muito diferente quando você tá imerso, né? Num lugar em que as pessoas só falam disso. A galera muito dedicada à missão transcultural e ao preparo da missão transcultural. Então, assim, eu tenho amigos, por exemplo, que estão se preparando há anos para a missão transcultural, porque precisam aprender o idioma, porque precisam saber sobre a cultura, sobre a culinária, etc. Tem amigos meus que vão se mudar para um outro país primeiro, para preparar lá, para depois ir para o país em que eles vão atuar. Então, eu fico imaginando assim, esse preparo na missão transcultural, ele não se reflete na nossa missão que a gente faz aqui, que é a missão urbana, né? Essa missão do dia a dia, da cidade. A gente às vezes acha que é só viver aí, é só fazer as coisas como a gente faz, mesmo de vez em quando falar Jesus te ama, uma coisa assim. A realidade é que a gente lida com outras culturas o tempo todo também, né? Então, em alguma medida, de alguma forma, a gente está fazendo algo transcultural também, embora às vezes as distâncias não sejam tão grandes, né, de cultura. E aí, eu penso muito nisso, nesse preparo também, sabe? E meu sonho também é que o Vitral contribua, né? Para essa seriedade do assunto. Que fé e cultura não é coisa de intelectualzinho, sabe? Tipo assim, aquela coisa, nossa, eles falam de cultura. Sim. Eles vão no museu, sabe? Essa coisa. Acho que dá acesso, né, também, assim, falar, gente, isso aqui é para nós, assim. Falar de arte, falar de cultura tem a ver com você, né? Você que tá nos ouvindo aí. Então, é isso. Meu sonho é isso, que isso fique mais espalhado por aí, sabe? Sim. E o legal, assim, de internet, se a gente não for banido, né? Não Por favor. seremos. É que a gente tá produzindo um material que tá ali disponível, né? Vai ter gente que vai estar ouvindo essa conversa nossa daqui 5 anos, né? É interessante ver... É interessante ver os comentários, assim... Oi, a delícia do futuro. Talvez você esteja olhando e pensando, pensa um pouco diferente, Como é não que é eu falei mesmo? Mas é legal ver as notificações de comentários. YouTube, todo dia tem gente comentando algum episódio bem antigo, assim. Sim. A gente sabe. Os da FEFIC mesmo, né, que a gente gravou, já vai fazer 1 ano, né? E sempre tem gente comentando, assim, de gente, assim, que tá se despertando na escrita, e aí... Encontra, né, o começa material. FEFIC, aí depois vai ver, e aí tem lá. Só os que a gente gravou no FEFIC foram 7, né? Então a pessoa, tem gente que vai em maratona, assiste Sim. todos e tal. Então, assim, a gente é um material que estaria disponível, né? Mesmo que às vezes num primeiro momento a gente não tenha tanto alcance, mas toda hora tem alguém chegando dos mais diversos meios, assim, né? Uns episódios muito aleatórios, assim, né? Que a gente gravou lá há 1 ano e meio, de repente eu vejo um comentário de alguém assistindo agora, né? Isso é muito interessante, assim, né? É um pouco xingando a gente também. Que é muito bom, que é tipo assim... Cara, estamos na discussão, né? Não tem problema. Pode comentar, discordar da gente. Sim. É muito legal os comentários, assim, de pessoas. Mas eu discordo disso que ele falou. Isso. Mas onde está o espiritual nisso, né? Você viu essa? Mas enfim, um beijo, pessoa do espiritual. Exato. Quer falar? Pode falar. Não, mas é isso, assim,
que é muito legal disso e eu quero que os próximos 100 episódios também, a gente continue fazendo isso, né? De estar produzindo algo que, né? Gerações vão poder escolher ali, desfrutar. Legal. E eu tava falando isso com o Uber também, me ouviu pra caramba. Gente, altas Fez reflexões. um podcast com... Mas a culpa foi dele, Ele quer daquele... E aí, Eu você indico mora aqui? muito. Tem muito tempo? Não sei o quê. Eu indico muito Conversar. vitral para motorista de Uber, principalmente quando eu tô vindo pra gravação, ou vou pra alguma coisa assim, aí o cara pergunta, tá indo pro trampo e tal, eu falei, mano, tô indo pra gravar, eu tenho um podcast, é mesmo, tal, aí já desembola ali Vai. de conversa disso, e Daí- aí os caras sempre pedem o link. Daí, pra fazer o apelo, é um passo, não tem jeito. Mas eu tava falando com ele sobre esse trabalho de transformar as coisas, né? Porque a gente tava nesse papo assim, porque a política não vai resolver todos os problemas. E eu tava falando com ele sobre esse lugar que eu acredito. Primeiro eu falei assim, não, mas eu acredito ainda, eu tenho esperança, assim, que coisas vão melhorar, né? Eu não. Aí ele falou, eu não. Eu já desisti desse negócio, que a política, blá, blá. Eu falei, não, mas na política eu também não tenho, assim, essa esperança mesmo. Aí eu falei do podcast, falei, cara, a gente tem um alcance pequeno, mas a gente faz um trabalho que é, sabe, pessoa a pessoa, assim. E eu acredito muito mais nisso, né, iniciativas pontuais. Eu vejo uma outra pessoa fazendo uma coisa incrível, assim, incrível. Às vezes eu tô sentado aqui e eu ouvindo o que a pessoa tá falando, penso assim, caraca, que loucura. Que, tipo assim, vivendo num mundo muito, sabe? Mundo muito, sei lá, que eu nunca viveria há alguns anos atrás, não faria o menor sentido pra mim. Então, eu acredito muito nessas mudanças pontuais também, na mudança da vida do outro, sabe? Não pensar, eu vou mudar Belo Horizonte, né? Apesar de que eu falei isso agora há pouco, mas enfim. Aí é a Deus que vai fazer. Mas essa coisa do pontual, né? Assim, cara, como que você... a gente falou, né, de testemunho, assim, uma pessoa chega e fala, cara, eu comecei a pensar nisso por causa disso. Cara, é sobre isso, né? E isso tá muito bom já. Essa é a realidade. Amém. Gente, obrigado mais uma vez. 100º episódio. Legal vocês estarem aqui ao longo dessa caminhada com a gente também. A Delita e a Sara. A gente vê o crescimento de vocês verem o nosso. E a gente poder estar contribuindo mesmo, né, para o nosso povo, para nossa terra, com o que a gente pode fazer, com o reino de Deus. Então, muito obrigado. Muito obrigado também ao pessoal que acompanha a gente aí já 100 episódios. Olha aí. Tem gente que escutou todos mesmo. Olha né? só. Tem gente que escutou todos. Legal demais. Tem gente que escutou 10, 20. Não aguenta mais nossa voz. Então, assim, muito obrigado também a quem acompanha, quem nos apoia aí de alguma forma, quem ajuda divulgando, sempre compartilha com alguém. Então, isso é muito massa. E que apoia as nossas outras áreas também, né? Que apoia o Cena à Vista. Eu com a peça, e eu vou pegar o gancho, né? Que o André vai usar. Sara, faça as malas. Meu Deus. Pra dar até sair nesse episódio, a gente ainda tem 2 sessões. Olha aí, ó. Dias... Eu, Sara, 22. estou falando pra você ir assistir, Sara. Faça as Sim. malas. E a gente ainda tem 2 sessões, dia 22 e dia 29. Aliás, 2 sábados, 4 sessões, né? 2 por sábado. Ai, olha No aí. Cine Teatro Brasil Valorec, aqui em Belo Horizonte. Se você não tá em BH, chique. ainda dá tempo de vir pra BH. Olha aí. Vale a E- pena. Tô lá esse mês todo de junho, né? Então, a gente falou de estar produzindo cultura para além do Sim. ambiente da igreja, né? Tô ali com a peça. Espero ver a peça da Delita em breve Por favor, também. gente, Olha aí, julho, olha aí, Despedidas olha aí. em Tons de Amanhecer. Acompanhem lá o Instagram pra poder saber a data e o local certinho. Sim. Descrição aí. Tá na descrição aí já, se já tiver algum link, alguma coisa. Mas tem um Instagram, a gente né? coloca. Tem Tem Instagram. Instagram, pra acompanhar lá. Mas é isso, espero vê-los lá em Sara Faça as Malas. E fala da Fefica aí também, né? Agora em julho. É em junho, né? Que tá saindo Sara esse Faça as Malas tá episódio. sendo agora em junho. O Tá. episódio vai sair agora. Do dia que a gente tá gravando é semana que vem. Pode falar aí da Fefic. E, pessoal, quero também deixar um convite para vocês, que é a FEFIC, que nós falamos tanto aqui hoje. Ela vai acontecer mês que vem, dos dias 17 a 20 de julho, lá em São Paulo, na Mackenzie, na Consolação, perto ali da Avenida Paulista, daquela região de São Paulo. Estaremos lá
Deus permitir, os 4, não é mesmo? É verdade. Olha aí, ó. Se tudo der certo, lá estarei também. Estaremos lá, então eu quero convidar você, o ingresso é gratuito. Tudo que você precisa fazer é retirar o seu ingresso na nossa página no Simpla, e você consegue acessar pelo nosso Instagram, pelo Instagram da feira, que é fefique, com 2 Cs no final, .feira, que eu acredito que os meninos vão colocar aqui também. Então, fica aí o convite. E eu quero aproveitar também para convidar você para assistir a minha peça, Despedidas em Tons de Amanhecer. Gente, é no final de julho, ainda não sei o local certo, como vai ser, mas acompanha lá o Instagram para você acompanhar, poder saber, ter essas informações e reforçar para quem tiver interesse em adquirir o manual prático, não seja uma cópia, vai lá, me chama no direct no Instagram ou manda um e-mail para contato@delitasequeira@gmail.com. É isso? Amém. Tchauzinho pra câmera. Dê tchauzinho pra câmera de cá. Tchau, Valeu, gente. galera. Mais 100, hein? Vambora! Bora. Obrigada, meninos.